Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo por aqui, estamos começando a nossa super aula. A galera já está conectando, já está entrando aí, já tinha um pessoal esperando, inclusive, aqui na nossa aula. Então a gente vai fazer uma aula ultra show, falar sobre hipnose para concurso. Mais especificamente, a gente vai falar sobre algumas sabotagens muito comuns do concurseiro, que é sono, falta de vontade de estudar, procrastinação, falta de concentração. Tudo isso a gente vai falar hoje. E o meu objetivo aqui é te mostrar como você consegue superar essas dificuldades que você tem, tá? Então, primeiro ponto da nossa aula, sem enrolação, já vamos começar direto aqui para a gente poder falar como que vai funcionar essa aula, Rodrigo. O que que eu tô aqui, o que que eu vim aprender aqui, caí de paraquedas, tô entrando aqui agora na sua aula. E se você está entrando agora também, quiser deixar o seu comentário aí, muito bacana, que nem o pessoal já está fazendo, deixando o comentário aí do lado, tá? E para você que está assistindo o replay dessa aula aqui, se você está vendo o replay, está vendo em um outro horário essa aula aqui, sem problema também, participa junto com a gente que você vai conseguir reprogramar, reconfigurar muita coisa aqui dentro, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar essa aula, Rodrigo? Primeiro, esse momento de boas-vindas, de te desejar as boas-vindas aqui nessa aula, desejar uma super aula para você, que você aprenda muito aqui, quero te passar muito conteúdo hoje. Então esse é o primeiro momento e esperar também que o pessoal vá conectando, vá entrando aqui na nossa aula ao vivo, beleza? Bom, qual é o objetivo da nossa aula? Mostrar para você como é possível conseguir aumentar em até 10 vezes a sua concentração em apenas 7 dias. E quando eu falo aumentar a concentração, o que eu quero dizer? Ó, você sair de uma pessoa que estuda lá 20 minutos, desconcentrada, sem conseguir estudar, sem conseguir ficar sentada, e passar para uma pessoa que estuda 4 horas consecutivas, 5 horas, 6 horas, sem pesar, sem que aquilo seja uma dor para você, sem procrastinar para começar, porque você vai começar a gostar de estudar. Esse é o objetivo da sua aula, mostrar como isso é possível, como que dá para fazer isso e isso realmente é atingível, dá para chegar lá. Antes de eu começar a contar para você a minha história de como eu conheci a hipnose, como que eu aplico a hipnose com os meus alunos, eu quero te contar o seguinte: da onde eu tirei essa informação de 10 vezes mais concentração? Rodrigo, isso parece bom demais para ser verdade, isso parece uma fórmula milagrosa, uma mágica. Não é mágica, não é fórmula milagrosa, isso é técnica, tá? Eu aplico técnicas de programação neurolinguística, hipnose, meditação com os meus alunos através de um curso chamado Desafio 7 Dias. Está aqui embaixo, eu já falo dele para vocês. Mas esses alunos do desafio, a gente já passou de mais de 100 alunos que fizeram já o curso Desafio 7 Dias. E desses mais de 100 alunos que a gente já teve, eu mandei mensagem para todos eles e perguntei: olha, se você pudesse classificar para mim, quantas vezes aumentou sua concentração depois dos 7 dias de curso que você fez comigo, da aplicação das técnicas de hipnose, programação neurolinguística e assim por diante? As pessoas me falaram: Rodrigo, 10 vezes, 15 vezes, 8 vezes, 5 vezes, e na média, deu 10 vezes, tá? Por isso que eu cheguei nesse número. 10 vezes mais concentração em 7 dias. Ah, Rodrigo, peraí, você tá me falando que seus alunos falaram isso pra você, mas eu não acredito em você. Eu ainda tô desconfiado, porque hipnose é um negócio que eu sou super desconfiado. Beleza, sem problema algum. Eu quero te mostrar, já logo de cara, o depoimento de um aluno meu chamado Leonardo. Esse Leonardo, esse aluno meu, ele foi muito bacana, porque a história dele é mais ou menos assim, ó. Ele fez várias provas da ordem, ele fez direito, estava prestando a prova da ordem, então ele entrou comigo no desafio, ele já tinha feito 2 provas da ordem e tinha reprovado. Na terceira prova da ordem dele, ele estudou, fez um cronograma de 30 dias, e aí ele não conseguiu estudar os 30 dias. Ele conseguiu estudar só uma semana para a primeira fase. Aqui eu vou abrir um parênteses. Ele já estudava antes, ele tinha feito 2 provas anteriores, tá? E ele utilizou o desafio 7 dias para poder aumentar a concentração dele e passar de uma pessoa que estudava lá 40 minutos para conseguir estudar muito mais. Eu vou deixar ele contar para vocês. E aí ele passou na primeira fase. Na segunda fase, ele estudou 3 dias. Ele utilizou técnicas de concentração para conseguir estudar esses 3 dias e estudou apenas algumas peças e ele deu sorte também, lógico, de cair a peça que ele tinha estudado. Mas o que, que ele conseguiu fazer? Conseguiu ser aprovado numa prova dificílima, que é o exame da ordem. Lógico, a nota dele não foi lá super alta. Ele veio com 2 para mim, eu achei fantástico. Mas o que, que ele utilizou? A concentração elevada para conseguir estudar pouco tempo. Não estou dizendo que você vai conseguir isso, nem é esse resultado que eu estou prometendo. O que eu prometo aqui é te mostrar como você vai conseguir aumentar a sua concentração para melhorar o seu estudo. E aí o resultado vai ser uma consequência, tá? Olha só que bacana o que o Leonardo contou aqui. Deixa eu abrir o vídeo dele para você poder ver. Eu sempre estudei, mas assim, não conseguia ficar muito tempo estudando continuamente. Eu fazia os intervalos a cada 40 minutos, porque realmente eu tinha dificuldade com a minha concentração. E o desafio de 7 dias, né, especificamente aí pela técnica da hipnoterapia, ela aumentou a minha concentração em pelo menos 10 vezes. E eu ainda creio que ainda tem potencial para aumentar mais, né, até porque eu, eu comecei a estudar, mas não comecei num ritmo muito intenso, né, para não haver aquele desgaste, até mesmo desânimo. Então, eu estou aumentando aos poucos o meu tempo de estudo.
Olha que bacana, pessoal, o depoimento do Leonardo, para você ver como realmente tudo que eu vou te falar aqui funciona e se você aplicar na prática, você vai conseguir ter uma melhora incrível no seu estudo, passar de uma pessoa que não consegue estudar 40 minutos focada para uma pessoa que fica mais de 4 horas, como o Leonardo te contou, tá? Rodrigo, então tá, peraí, e como é que foi essa sua história? Como é que você chegou na hipnose? Assim como a maioria das pessoas que estão aqui, eu também tinha vários preconceitos com relação à hipnose. Eu acreditava que hipnose era um negócio assim, o Fábio Puentes, lembra do Fábio Puentes, que ele ia lá na TV? Não sei se você também é dessa idade que o Fábio Puentes ia lá na TV, mas se não for, Fábio Puentes é um dos primeiros hipnotistas, um cara muito, muito bom. Ele é médico, inclusive, ele atua aqui no Brasil como médico, e ele que trouxe a hipnose. Mas qual foi o problema? Ele trouxe uma hipnose de entretenimento. Ele trouxe uma hipnose meio mística, assim, ele utilizava um lado meio como se fosse algo envolvendo uma mágica, porque ele fazia performance de palco. E isso atrapalhou um pouco da história da hipnose, ao mesmo tempo que levou ela para mais pessoas conhecerem. Então, qual que era a ideia que eu tinha e que as pessoas têm sobre hipnose? Olha, se eu vou sair imitando uma galinha, eu vou comer uma cebola achando que é uma maçã, e assim por diante. Essas coisas acontecem, Rodrigo? Elas acontecem. Eu vou te explicar o porquê isso acontece durante esse processo. Você vai entender como funciona o processo de hipnose. Mas essa visão da hipnose afasta as pessoas. Elas não conhecem a hipnose para tratamento, que é fantástica, para tratamento de depressão, para fazer hipnoterapias, que são coisas bem profundas e ressignificações incríveis com pouco tempo. O que eu fiz? Fui lá, aprendi a hipnose e trouxe a hipnose para o lado do estudo. Juntei as duas coisas. Rodrigo, mas peraí, quem é você para fazer essa junção? Vou te contar a minha história. Eu, durante minha faculdade inteira, nunca estudei, nunca fui o melhor aluno, na verdade eu era um aluno super mediano. Eu acordei para estudar no meu último ano da faculdade, porque eu tinha que prestar a prova da ordem. Só que qual foi o meu problema? Eu não sabia estudar. Como eu não sabia estudar, eu não consegui estudar no começo. Eu tive que buscar uma pessoa, que foi o meu primo, que sentou comigo e falou assim, cara, vamos fazer um cursinho, vamos começar a estudar para a ordem. E aí foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu falei, bom, eu vou fazer esse negócio de maneira séria. Sentei, estudei, me dediquei e consegui ser aprovado no exame da ordem. Quando eu consegui ser aprovado no exame da ordem, eu falei, poxa, consigo passar no concurso, isso tá fácil, tranquilo, então vamos lá. Sentei para estudar o primeiro dia, sem ser com um cursinho, com uma aula de professor, aprofundado mesmo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu desisti. Eu larguei tudo, eu fui embora. Meu primo saiu atrás de mim e falou, cara, o que aconteceu? Eu falei, meu, essa vida não é para mim, eu não consigo estudar. E aí ele falou assim, o que você fez até agora? E, na época que eu estava estudando para a OAB, eu tinha lido diversos livros de método, porque como eu não sabia nada, eu pensei, primeiro eu tenho que aprender como estudar, para depois estudar. E eu tinha lido alguns livros de método. E foi o que ele me perguntou, o que você fez até agora lá daqueles livros que você leu? E aí eu parei para pensar, falei para ele, nada. Ele falou, o que você aprendeu naqueles livros? Que eu tinha que ter organização, que eu tinha que ter disciplina, que eu tinha que ter método, que eu tinha que ter o mindset correto. Ele falou, e o que você está fazendo disso? Eu falei, nada. Então eu parei um dia inteiro, tirei um dia para poder descansar. No dia seguinte, eu fui lá, organizei meu estudo, pensei o que eu tinha que fazer e tracei uma rota, um plano e mudei completamente a minha mentalidade. Naquele dia eu consegui fazer isso. E a partir dali não foi fácil, foi uma jornada difícil, óbvio. Mas eu comecei a estudar para concurso mais ou menos em maio de 2008. Em maio de 2009, eu estava aprovado na Defensoria Pública aqui do Mato Grosso do Sul, com 23 anos, passando em segundo lugar. E essa minha trajetória, essa minha ascensão muito rápida, gerou estranheza nos meus amigos. Porque eles me conheciam na faculdade. O Rodrigo que gostava de fazer festa, que era da Atlética, que gostava de ir no barzinho lá na frente, que não estudava, que não era nem de perto um dos melhores alunos, era de mediano para baixo. Então, assim, se alguém fosse apostar na minha sala se eu ia passar ou não para concurso, eu acho que ninguém apostaria em mim. Então, isso causou uma estranheza e as pessoas me procuravam. O que você fez, cara? E até as pessoas que faziam cursinho comigo, que estudavam junto comigo, começavam a olhar e falar, cara, o que você fez? E eu comecei a ensinar essas técnicas de estudo para eles e eles começaram a melhorar. E em 2009, de 2009 na verdade para cá, eu comecei a ajudar concurseiros, comecei a me sentir bem com isso. Eu gosto de estudar sobre método de estudo. Então, de 2009 até 2019, eu estudo sobre como passar em concurso. Estudo muito sobre como passar em concurso. Beleza. Rodrigo, entendi. Então, você lá começou a estudar sobre como passar em concurso, começou a ajudar as pessoas começaram a ter resultado. Sim. Aí eu criei um curso. Mais ou menos por 2016, mais ou menos 2016, eu criei um curso sobre técnicas de estudo, como passar em concurso. Aí aconteceu o quê? Os meus alunos iam lá, compravam o meu curso, aplicavam as técnicas e eu tinha uma parcela de alunos que iam muito bem, conseguiam aprovação e uma parcela de alunos que não passavam. E para mim, aquilo cheirava assim, eu não tenho força de vontade, eu não consigo fazer. Então eu olhava para meus alunos e dava bronca neles. E falava assim, olha, você não está conseguindo, você precisa ter mais força de vontade, você precisa ir lá e fazer, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E os alunos falavam para mim, Rodrigo,
me bate uma procrastinação, eu não consigo. Eu sento para estudar, eu não consigo me concentrar. Por mais que eu organizei os meus métodos, as minhas técnicas, isso me ajudou, mas ainda assim eu não consigo me concentrar. Isso me deixava muito frustrado, porque eu precisava de uma forma, de um jeito de conseguir ter essa concentração para os meus alunos, vamos dizer assim. E um dia, por acaso, mais ou menos em 2017, mais ou menos não, em 2017, eu conversando com um amigo meu, tomando um café, ele começou a falar para mim que estava fazendo hipnose. E eu brinquei com ele, dei risada, assim como a maioria das pessoas hoje em dia, quando conhecem os meus métodos, dão risada. E falei para ele, cara, para com isso aí é coisa de pessoa imitar galinha, de comer cebola, você vai dominar minha mente, até brinquei com ele. E aí ele falou pra mim, não, Rodrigo, a hipnose tem um lado muito bacana. E foi quando ele me mostrou uma pessoa que era completamente gaga e através de um processo de hipnose que ele fez, ela parou de gaguejar. Isso, eu falei, nossa, cara, que coisa incrível, me conta mais. E aí ele começou a me contar. E ele começou a me falar que hipnose estava relacionada, tinha a ver com concentração. Desculpa, concentração não, com relaxamento. E aí, o que ele me contou foi o seguinte, Rodrigo, a hipnose começa com um relaxamento. A pessoa vai relaxando, 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 e aí eu vou explicar para você já já na aula como é que funciona todo esse processo para você entender. Tudo vai fazer sentido no final, você vai ver, aguenta a mão aí que vai ser muito legal. Quando eu vi essa história de relaxamento, o que eu lembrei? Olha só, o melhor ponto para estudar é na vigília relaxada. E aí vai a primeira dica para você. Vou até escrever no nosso quadro aqui do lado. A vigília relaxada, relaxamento, vigília relaxada é o melhor estágio para que você consiga aprender. Isso é a mesma coisa que um estágio antes do sono. Tá? É um estágio antes do sono. Um estágio antes do sono. Era isso que eu sabia. Que era um estágio antes do sono. Esse estágio antes do sono era o melhor ponto de aprendizagem. As pessoas aprendiam mais. Então, olha a sacada inversa. Se eu estou muito ansioso, se eu estou muito eufórico, se eu sento para estudar e estou com a minha cabeça a mil, pensando em mil coisas, eu não aprendo direito. Isso atrapalha a minha aprendizagem. Rodrigo, quem contou isso? Foi você que descobriu? Não, não fui eu que descobri isso. Isso são estudos da neurociência que comprovam através de exames que eles fazem de encefalograma, lá, eu não esqueci o nome do exame que coloca aqui na cabeça e faz, e eles conseguiram olhar a parte do cérebro da aprendizagem e viram que ela fica muito mais ativa, muito mais propensa quando você está nesse estágio chamado de vigília relaxada, estágio de relaxamento. Quando eu descobri isso, nos meus estudos, porque de 2009 para cá, eu fiz minha formação. Eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, eu fui estudar e ler livros sobre como estudar para poder aprimorar as técnicas, para poder olhar para trás e falar o que eu fiz certo. E montei essa minha mentoria, como eu já te expliquei. E, descobrindo essa vigília relaxada, eu falei, preciso colocar meus alunos na vigília relaxada. Lá em 2016, eu procurei o yoga e coloquei aulas de yoga dentro do meu curso chamado A Receita da Aprovação, que é um outro curso, não é o Desafio 7 Dias. Não tinha nada a ver com hipnose até então. Beleza. E aí, as pessoas não conseguiam relaxar com o yoga o tanto que eu precisava. Quando eu falei para esse meu amigo, que chama Álvaro, o Álvaro estava sentado num café aqui em Campo Grande, e ele me falou, Rodrigo, eu consigo fazer isso, consigo colocar a pessoa nesse estágio. Através de gatilhos hipnóticos, a gente consegue deixar a pessoa nesse estágio. Falei, Álvaro, isso é lindo. Vamos fazer o seguinte, eu tomei com o pé atrás com esse negócio de hipnose aí, mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um grupo de alunos, vou selecionar lá no meu perfil do Instagram, Desenhando Direito, e vou chamar umas pessoas, convidá-las para participarem de um projeto piloto. A gente vai fazer um sorteio e escolher algumas pessoas. Você topa fazer esse projeto comigo? Ele falou, topo, cara, vambora. Beleza. Aí o que a gente fez? Fiz o post, a gente sentou, eu expliquei para ele como eu queria que o aluno ficasse e ele desenvolveu o protocolo de hipnose, o primeiro protocolo de hipnose que eu participei. Eu com o meu conhecimento, com o meu know-how sobre como estudar e ele com o know-how dele de hipnose. Beleza, 10 pessoas foram selecionadas das mais de 300 que mandaram mensagem para mim querendo participar do projeto. Uma delas foi um cara chamado Celso Felipe. Por que eu estou falando para você do Celso Felipe? Porque, incrivelmente, 30 dias depois que a gente começou o projeto, com que o Álvaro fez a hipnose com eles, uma sessão de hipnose para o gatilho do relaxamento, qual que era a minha ideia? Eu faço o gatilho de relaxamento, a pessoa puxa o dedo, relaxa e consegue estudar bem. Essa era a minha ideia inicial com a hipnose. Tá começando. O que o Celso Felipe fez? Ele era um cara extremamente ansioso. Ele chegava a arrancar todos os pelos, não todos, tá? Mas ele chegava a arrancar pelos da barba dele, de tão ansioso que ele ficava. Ele desenvolveu uma doença chamada tricotilomania. A tricotilomania é essa doença de arrancar pelos da barba. Na hora que ele ia fazer prova, e ele estava estudando para a polícia militar, ele ficava tão nervoso que ele arrancava vários pelos da barba e não conseguia fazer a prova. E, com esse gatilho do relaxamento, em vez de usar só para estudar, o Celso usou na hora da prova. O Celso Felipe usou na hora da prova. E aí aconteceu o quê? Ele mandou uma mensagem lá no grupo que a gente formou, depois de um mês, falando assim, fui aprovado. Rodrigo e Álvaro, muito obrigado. Vocês conseguiram fazer eu ser aprovado no concurso. Cara, aquilo, quando ele falou isso, meu olho saltou. Eu falei, nossa senhora, preciso aprender o que é esse negócio de hipnose. Porque um resultado desse, tão rápido, ô louco, eu demoro um tempão com os meus alunos. E esse cara, em 30 dias,
conseguiu deixar o nervosismo de lado, a ansiedade, que eu sei que é uma das coisas que mais atrapalha o concurseiro, e fazer uma prova bem, colocar no papel o que ele sabia, nossa, eu preciso fazer isso com os meus alunos. E a mesma história do Leonardo aqui, tá? Não é que ele fez mágica, ele estudava muito bem. A ideia é que ele conseguiu passar por papel aquilo que ele sabia. O nervosismo não deixava ele fazer isso. Mas quando ele parou com o nervosismo, o que aconteceu? Ele conseguiu executar, conseguiu fazer. E aí ele conseguiu colocar ali tudo e fazer, e ficou show de bola. Antes de eu entrar no conteúdo e te explicar todas as técnicas para isso acontecer, eu quero que você ouça o depoimento do Celso Felipe. Pedi para ele gravar um vídeo, ele gravou um vídeo para mim para eu poder mostrar para vocês como que era o antes e o depois dele, tá? Vamos colocar agora aqui, é um vídeo super rápido também, igual o do Leonardo. Vamos lá. Na verdade, eu conheci o tratamento através de um sorteio no Instagram de uma página que eu já seguia, desenhando direito o nome da página, e tive o privilégio de ser sorteado para fazer o tratamento. O meu adversário sempre foi interno, a minha ansiedade exacerbada ao prestar provas. A ansiedade chegava ao ponto de eu não conseguir ler a prova, eu não conseguia raciocinar. Eu estudava muito, tinha até uma rotina boa de estudos, e por conta da ansiedade, na maioria das vezes eu saía frustrado de algumas provas. No concurso que eu prestei, né, a minha ansiedade foi exacerbada ao ponto de eu não conseguir ler a prova. Eu não conseguia simplesmente ler a prova e acabei desenvolvendo a tricotillomania, que é a automutilação, né? Quando você começa a arrancar pelos da barba, do cabelo, da sobrancelha. A minha era na barba, o maior problema era na barba. Eu arrancava desenfreadamente os pelos da barba, na época eu tinha barba, hoje eu não tenho mais, por conta do concurso que eu fui aprovado. Esse concurso, o método de relaxamento, inclusive, foi fundamental para a minha aprovação. Em um momento da prova, né, foi onde eu tive a batalha marcada novamente com a ansiedade. E felizmente, graças ao tratamento, eu pude sair vitorioso. Eu pude controlar aquela situação. Eu pude responder uma prova com calma. O tratamento de relaxamento do dedo foi fundamental para a minha aprovação, principalmente no último concurso que eu tive. Inclusive, o primeiro concurso após o início do tratamento foi o que eu pude ter aprovação e vencer não só alguns concorrentes, mas também a minha ansiedade, que era o pior de tudo. Bom, acho que você entendeu agora da boca do Felipe como tudo funcionou para ele, né? Isso me despertou um negócio que eu falei, cara, preciso aprender. E a partir de então, desde 2017, eu fiz curso atrás de curso de hipnose para conseguir aprofundar minhas técnicas. Primeiro um curso de final de semana, depois fui para São Paulo, passei mais de 8 dias num sistema assim de aula de noite aprendendo hipnose. Depois fiz outros cursos, já fiz diversos cursos. Eu até posso dizer que eu já gastei mais com curso de hipnose do que na minha faculdade particular de Direito. Isso comprovado nos números lá, né? Para me aprofundar, porque essa técnica foi algo incrível. E é o que eu quero passar para você a partir de agora. Então agora, galera, que eu vou falar do conteúdo, eu até vou anotar aqui para vocês, ó. A gente vai entrar no modo aula. O que é o modo aula, pessoal? O modo aula é assim, fecha tudo, desliga tudo que está aberto aí, concentração 200% no que eu vou falar para você, tira as distrações, a primeira dica, tira as distrações do seu lado, que a gente vai entrar a fundo no conteúdo, tá? Depois que eu falar o conteúdo para você, te der todas as dicas, quem quiser, eu vou abrir as vagas para o desafio 7 dias de foco e concentração. Eu faço isso poucas vezes por ano, tá? Não abro sempre, o desafio não fica aberto sempre, não é para todo mundo que quer, é só em algumas oportunidades que eu abro as turmas novas do desafio e aí você pode entrar com um preço super especial no desafio lá no final da aula. Mas primeiro a gente vai passar no conteúdo. Acho que já deu tempo de você se organizar aí, de você entrar nesse modo aula. Então agora a gente vai abrir aqui a nossa primeira coisa que eu quero falar com você, que é a pirâmide do concurso. O que é a pirâmide do concurso? É o primeiro ponto que eu preciso que você entenda. Quando as pessoas começam a estudar, inclusive o Rodrigo aqui, elas acham que o material é o que vai mandar, o material é o mais importante. Então elas buscam o quê? Os cursinhos mais caros, os materiais, os livros, as doutrinas, elas pedem recomendações. Todos os dias eu recebo mensagem de gente perguntando para mim, qual livro eu estudo para direito administrativo, para direito constitucional? Pessoal, quero que você entenda que isso é uma pirâmide. Imagina um desenho de uma pirâmide, aí onde você está vendo essas três coisas aqui, ó. Então aqui teria uma pirâmide aqui, tá? Bem grande assim, ó. Imagina que o topo dessa pirâmide, o pedacinho menor lá em cima é o material. Ele é importante para a relação aqui do concurso, mas ele é um dos pontos menos importantes. É a última coisa que você tem que se preocupar é o material. Por quê, Rodrigo? Porque o material, ele não vai te prejudicar tanto quanto os outros dois pontos. Se você pegar um material ruim e tiver uma mentalidade top e um método top, é muito capaz de você passar em um concurso. E isso é fácil de provar para você através de várias reportagens de pessoas que acharam material no lixo, por exemplo, e conseguiram ser aprovados em concurso. A pessoa pegou o material do lixo que alguém jogou fora, estudou por aquilo, com um método, uma mentalidade correta,
porque ele queria sair daquela situação desesperadamente que ele estava e passou num concurso. Então, o material que envolve o quê? Cursinho, doutrina, o resumo que você vai comprar, como você vai fazer, isso tudo é a pontinha lá em cima. Como eu te falei, ali é importante, você precisa do material, mas não é o mais importante. E o que as pessoas fazem? Começam comprando material ultra caro, gastando dinheiro incrível em material e esquecem dos outros dois pontos. Um cursinho bom, hoje em dia, vai estar custando quanto, Rodrigo? Mais ou menos uma mensalidade de R$ 500, se você achar um cursinho bom e barato. Vamos dizer assim, R$ 500 barra mês, vamos por aqui, ó, só para você entender. R$ 500 por mês num cursinho desse daqui. Uma doutrina boa. Rodrigo, quanto que eu vou pagar num livro de doutrina? Vamos chutar baixo? Você vai pagar aqui uns 90, R$ 100, vamos por R$ 100. R$ 100, dependendo do livro que você vai comprar, tá? Isso aqui não é por mês, é um pagamento só. Uma doutrina legal. Um resumo. Se eu comprar um livro de resumo, quanto que eu vou pagar num livro de resumo? Por volta de uns R$ 50. Aqueles esquematizados, um resumão, você vai pagar mais ou menos uns R$ 50 aqui, no resumo. Então as pessoas elas vão gastar uma fortuna, você pode ver aqui uma fortuna gigantesca por mês para comprar. Não é uma doutrina, né? São várias, e elas esquecem das outras duas coisas. Isso me deixa de cara. Qual que é o próximo ponto? O meio da pirâmide é o método. No começo, quando eu comecei a ensinar método, para mim, essa pirâmide só tinha esses dois pontos aqui, ó, material e método. Eram as únicas duas coisas que existiam na minha pirâmide, o material e o método. Era o que eu enxergava naquela época. O que é o método, Rodrigo? Eu não vou falar sobre método aprofundadamente com vocês, eu vou dar dica de como melhorar a concentração e foco. Método é uma outra coisa, é a maneira como você vai estudar. O que eu quero te dar de dica rápida nessa aula é, você precisa obrigatoriamente ter essas três coisas dentro do seu método. Se você não faz essas três coisas com o material que você comprou, com o cursinho que você está vendo, você tem que parar e começar a fazer essas três coisas. Que é resumo, revisão do resumo que você fez e resolução de questões, tá? Um bom método que você comprar, adquirir, hoje em dia tem várias pessoas vendendo como estudar para concurso. Por que isso acelera a aprovação? Porque é mais importante que o material. Se você tem um bom método e um material legal, você já consegue evoluir, tá? Então se você tem essas três coisas aqui, o seu método tá no caminho certo, tá? Lógico, preciso ver com mais detalhes como é que funciona o método que você está elaborando, mas eu quero que você entenda agora, rapidamente, isso. Que um método bom, ele tem resumo, revisão e resolução de questões. Legal, Rodrigo. Já cheguei no meio. Agora vamos para o ponto dessa aula. Eu não quero enrolar você, eu quero falar diretamente no ponto que eu quero tocar para você entender e no final vai fazer sentido demais para você essa aula. Você vai ver o tanto que vai fazer sentido. Mentalidade foi o que eu descobri que é a base da pirâmide. Lembra que eu te falei que alguns alunos meus não conseguiam estudar e eu achava que era a força de vontade deles que não estava legal, que eles não tinham vontade de estudar? Então, descobri através da hipnose diversas coisas. O Celso Felipe foi uma pessoa iluminada, porque ele me mostrou que a hipnose tinha capacidade de trazer resultados incríveis. E como eu vi esses resultados incríveis, eu fui estudar muito sobre o assunto. Então, o que envolve a sua mentalidade, a base da pirâmide? Todas as sabotagens que você tem, como por exemplo, sono, ansiedade, procrastinação. A gente pode complementar aqui, ó, falta de concentração. E aí vai, pode colocar rede social. Hoje em dia, uma das maiores coisas que as pessoas reclamam é isso, rede social. Ah, a rede social me atrapalha. Sim, ela te atrapalha muito, porque você não tem concentração no estudo. Falta de foco. Vamos falar aqui, ó, a rede social, a gente pode chamar de foco aqui? Pode. Não tenho motivação, falta de motivação. Tá? Tudo isso daqui que eu estou falando para vocês, estou listando, tem a ver com mentalidade. Está relacionado com o primeiro pilar da mentalidade. Eu tenho o melhor material do mundo e tenho um método super bom, mas eu não consigo estudar. Bateu na procrastinação. Eu não consigo sair do sofá e ir lá estudar. Não sei por quê. Era o que acontecia com alguns alunos meus. Eu ensinava o método para eles e eles não conseguiam colocar em prática o método. Porque faltava mentalidade, faltava um ponto do meu pilar que eu não estava olhando. Dentro desses 3 M's aqui, ó, se aqui em cima a gente chamou de 3 R's no método, aqui a gente vai chamar de 3 M's, material, método e mentalidade. E essa mentalidade vai te atrapalhar em tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre o sono, porque o sono ele tem uma peculiaridade diferente aqui, tá? Você vai entender. Até vou pôr ele de verdinho aqui para você entender. O sono pode ser fisiológico o problema, pode ser um problema de energia, ou pode ser um problema de mentalidade. As duas coisas podem acontecer. Você vai entender quando eu explicar o modelo da mente, o iceberg da mente aqui. O sono, se o problema dele for fisiológico, eu vou falar para você agora. Se for problema de mente, a gente vai falar no próximo tópico da aula. Fisiológico. O que é um sono fisiológico, Rodrigo? Eu acordei 7 horas da manhã, entrei no meu emprego às 8, trabalhei 8 horas o dia inteiro, fui para academia, cuidei dos meus filhos, cheguei em casa e fui estudar. Era 9 horas da noite. 9 horas da noite eu fui começar meu estudo. E estudei, tentei estudar até a meia-noite. Só que eu tenho um sono incrível quando eu estou nesse momento.
Isso pode ser dois problemas. Pode ser um problema de mentalidade, não quero estar ali, não quero estudar agora, isso te traz o sono, já vou te mostrar por que isso acontece. Ou pode ser um problema fisiológico. Eu gastei tanta energia durante meu dia, que minha energia está tão baixa, eu já deixei tudo que eu podia deixar durante o meu dia, que eu não tenho mais força para estudar. Já acabou a minha energia. E aí é um problema fisiológico. E você vai ver no próximo tópico que o problema fisiológico é o primeiro que a gente tem que consertar. Se o fisiológico é o primeiro que a gente tem que consertar, qual que é a dica que eu dou para essas pessoas? Inverta o seu dia. Como assim, Rodrigo, inverter o meu dia? Se você acorda 7 da manhã para entrar no trabalho às 8, e aí cada um vai ter sua peculiaridade, tá? Tô dando um exemplo. E chega na sua casa às 9 da noite, em vez de você tentar estudar com sono, você vai entender lá no iceberg da mente que estudar com sono não vai funcionar para você, e você vai entender o porquê isso funciona, mas se você chega em casa com sono e força o estudo, você só piora a sua mentalidade. Isso influi diretamente aqui, ó. E se você tenta estudar com sono, a mente vai ficando cada vez pior. E aí acontece o quê? Você não consegue estudar. Então vamos pensar na lógica de inverter? Vamos lá, vamos fazer uma conta rápida. Se você chega na sua casa às 21 horas e tenta estudar até meia-noite, em vez de você tentar estudar até meia-noite, você vai chegar na sua casa e vai dormir. 21 horas você vai estar dormindo, tá? Então 21 horas dormir. O que vai acontecer? Você vai ter que dormir mais ou menos umas 7 horas. Então vamos contar. 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4. 4 horas da manhã, você vai acordar. Para o quê? Estudar. Você vai acordar para estudar. Aí você vai estudar até que horas? Até a hora que você acordava antes. Então 4, 5, 6, 7. Você vai estudar aqui até as 7 horas da manhã. Então você vai estudar até as 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, você vai fazer o quê? Se arrumar, começar a se aprontar para ir para o seu trabalho. E aí você vai inverter o seu dia. Em vez de você fazer isso aqui, ó, vamos fazer aqui embaixo para você poder entender. Em vez de você chegar 21 horas, vamos copiar o que eu escrevi aqui para você, ó. Essa é uma das dicas que funciona muito bem com os meus alunos, tá? Em vez de você chegar 21 horas e estudar, e aí você vai estudar até que horas aqui? Você vai estudar umas 3 horas, 9, 10, 11, meia-noite. Vou estudar aqui até 0 horas. 0 horas eu vou dormir. Aí eu vou dormir e vou acordar 7 para trabalhar. Isso que você faz todos os dias mata o teu momento de estudo. Por quê? Eu tenho que inverter aqui, ó. O que vai acontecer? Isso. Aqui, tua energia é 100%. Acabou de dormir, acordou. Opa, você dormiu, acordou, então você recarregou sua energia. Então aqui a energia é 100%. Aqui, depois que você trabalhou 7 horas, chegou na sua casa, 7 horas você saiu para o trabalho, aqui você ainda está com a energia alta, né? Vamos pular aqui para o final. Aqui você está com quanto de energia? 10%, 5%. Por isso que você sente sono, entendeu? Então inverter o dia é dormir 21 horas, 100% de energia. Essa energia vai acabando, quando você vai chegar no seu trabalho, você vai estar com, não vai estar com 10%, óbvio, porque se você estudou, não foi um negócio que desgastou tudo. Mas vamos falar lá que você está com, sei lá, 70% da sua energia aqui para chegar para trabalhar. Se o teu foco é estudar, prioridade é necessário, tá? Tempo e dinheiro é questão de prioridade. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para estudar. É prioridade. Você tem tempo para fazer 1000 coisas, para ficar na rede social, mas não tem tempo para estudar? Prioridade, tá? Então, se a prioridade é estudar, você tem que estudar ela antes de trabalhar. Porque senão o seu trabalho vai acontecer o que com ele? Ele vai atrapalhar o teu estudo, olha aqui. Ele vai reduzir tua energia, você vai gastar energia aqui e vai chegar ultra cansado. Então é melhor que você trabalhe um pouco mais cansado e estude 100%. Essa é a ideia. Então prioriza o estudo, tá? Dinheiro, mesma coisa. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar meus livros, não tenho dinheiro para comprar cursinho. Cara, você não está priorizando a sua vida. Você não está olhando para trás e eliminando coisa. Se você olhar na sua casa, tem várias coisas que você pode vender, por exemplo, e ir atrás de estudo. O cara achou uma apostila no lixo e passou. Então isso não é desculpa, tá? Prioridade a gente tem que ter aqui. Beleza. Rodrigo, inverter o dia é fácil? Não. Vai te consumir, vai ser ultra difícil inverter seu dia. Não vai ser fácil. Mas existe uma coisa chamada, aqui ó, vamos colocar aqui dentro, chamada inverter o dia, e aí a gente vai falar de uma coisa chamada zona de conforto. E as pessoas falam o quê? Que você precisa de no mínimo 21 dias para sair da sua zona de conforto. Eu vou explicar para você por que as pessoas falam dessa zona de conforto de 21 dias agora, no próximo tópico, tá? Então, se você ficar 21 dias acordando 4 da manhã para estudar, as chances são de que você saia da sua zona de conforto e construa uma zona de conforto maior. Isso aqui vai passar a ser fácil para você, tá? Essa parte aqui, ó, que eu vou grifar agora, vai ser fácil para você. Beleza? Então agora a gente vai entrar na segunda coisa que eu quero te falar. Você já entendeu como funciona essa relação aqui? Material, método, mentalidade. Isso é o mais importante, é o tamanho gigante, é a base da pirâmide. Sem isso aqui, o resto desmorona. E eu vou te explicar o porquê disso tudo agora. E tudo vai ligar, vai fazer sentido. Você vai entender tudo muito bem entendido. Se você já entendeu todos os pontos até aqui, você vai pirar agora. Agora é hora de explodir sua mente. Blowing mind.
Rodrigo, quem inventou o iceberg da mente? Quem inventou isso foi você? Não, não fui eu, gente, que inventei isso. Eu aprendi isso através da neurociência, lá na minha faculdade, na minha pós-graduação de psicopedagogia, na minha especialização, através das técnicas de hipnose que eu estudei, tá? Não é o Rodrigo que inventou isso aqui. Primeira coisa que você tem que entender, esse é um modelo teórico. O que quer dizer um modelo teórico? Não é que você vai abrir a mente da pessoa e vai enxergar cada uma dessas partes que eu estou dizendo. Não é isso. É um modelo teórico de como funciona a sua mente, tá? Então tá, o modelo teórico, eu quero que você pense exatamente em um iceberg. Tá vendo essa cena aí que tá aparecendo para você? Eu quero que você pense isso. Existe um pedaço do seu iceberg que fica para fora, que é o que você tá ativo a todo momento, que é o que você vê e você controla, que manda em algumas coisas. Aqui nessa imagem tá raciocínio, percepção, pensamento, que é chamado de consciente. Olha, estou consciente. E tem o chamado inconsciente ou subconsciente. Eu vou mostrar uma divisão um pouquinho diferente para vocês, como eu acabei de dizer. Isso é um modelo teórico, então tem divergências da forma como isso é explicado, mas isso aqui tem a ver com memória, com lembrança, com desejo, com relacionamento, e aí eu vou explicar melhor toda essa parte aqui. Entenda essa divisão. Existe algo que fica para fora, existe a água, algo que fica para fora da água. O que você vê, o que você sabe, o que você trabalha conscientemente é só um pouquinho de tudo que acontece para baixo, tá? Esse é o modelo da mente, o iceberg da mente tem essa visão porque a gente vai falar muito agora sobre o modelo da mente. Foram feitos estudos, como eu falei para vocês, através da neurociência. Quem são as pessoas que eu posso mostrar para você? Esse carinha, esse velhinho simpático, é o Gerald Kane. Ele morreu ano passado, ano retrasado, não vou lembrar direito se foi 2018 ou 2019. Ele foi um dos fundadores da Omni, que é uma das melhores formações de hipnose. Foi a formação que eu fiz, a formação da Omni. Também é a mais cara, ela é internacional, ela é do mundo inteiro. Então eu tenho diplomas internacionais de hipnose por conta desse senhor aqui. O que esse senhor fez? Ele conheceu esse cara aqui, que é muito mais antigo, Dave Elman, que é um dos pais da hipnose clássica, chamada assim, que foi quem começou com tudo. O Dave Elman ensinava médicos, ensinava hipnose para médicos, tá? Inclusive, o meu professor na Omni foi um neurocirurgião, chamado Dr. Carlos Alberto Ribeiro, um grande mestre, sempre cito ele porque ele é uma das minhas fontes de conhecimento, de tudo que eu sei de hipnose, vem desse cara chamado Carlos Alberto Ribeiro, que aprendeu diretamente com o Gerald Kane. O Carlos teve aula com o Gerald Kane, olha que legal. Então tá, os estudos foram feitos por essas e outras pessoas. Só queria te mostrar para você entender que não fui eu que inventei isso aqui e eu acho que a gente sempre tem que honrar nossas fontes. A minha fonte é esses caras, esses monstros e o grande Dr. Carlos. Beleza. Então vamos explicar para você como é que funciona o iceberg da mente. Você tem o que fica para fora daquele mar, que é o seu consciente. Então, primeira coisa que eu quero explicar é o seu consciente. Como é que funciona o meu consciente, Rodrigo? O meu consciente funciona com 4 coisas. E só 4 coisas, nada mais do que 4 coisas. Ele faz análise, raciocínio. Opa, volta a imagem aqui. Erros. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Análise, raciocínio, memória de curta duração e força de vontade, tá? Ele vai trabalhar com essas 4 coisas e só essas 4 coisas. Conscientemente, você consegue controlar isso. Vou explicar cada uma delas rapidinho. O que é a análise? Análise é quando você decide o que você vai estudar, por exemplo. Quando você pega uma prova e decide por qual questão você vai começar primeiro. Isso é análise. Você está olhando a prova, analisando a situação e pensando, qual matéria eu estudo agora? Eu não vou raciocinar sobre isso, eu vou analisar. Fazer uma análise de quais matérias existem, como é que funciona. Pensa num carro, furou o pneu. O que é análise? Onde eu estou, para onde vou, como vou trocar esse pneu. Isso é análise. Raciocínio é a forma como eu troco. Se eu pego uma macaco, se eu giro para cá, se eu giro para lá. A forma que eu coloco nisso. É mais fácil te mostrar no estudo. O raciocínio é você desenvolver a questão. É você literalmente estudar, olhar para aquilo e pensar sobre aquilo. Isso é raciocínio. Raciocinar é fácil de entender. Memória de curta duração. Aquilo que é rápido para você. Aquilo que você lembra com uma facilidade. Por exemplo, o seu CPF. Por exemplo, o nome da pessoa que você gosta. Por exemplo, o nome da sua mãe, o nome do seu pai. Qualquer informação que você precise todos os dias. Isso é memória de curta duração. Ou também chamada de memória de trabalho, tá? Informações rápidas que você precisa ter para o dia a dia. O número de telefone, assim por diante. E força de vontade, acho que eu nem preciso explicar a tão conhecida força de vontade. Conscientemente você manda nessas 4 coisas e aí você vai entender por que força de vontade não era o problema dos meus alunos. Eles queriam estudar. Você quer estudar, mas você não consegue. Por quê, Rodrigo? Vai começar a clarear tudo e tudo vai começar a juntar agora. Você vai entender tudo isso que eu estou te explicando. Todos os conceitos vão começar a se juntar agora. Inconsciente. Primeiro vamos no inconsciente. Se a gente for descendo naquele iceberg, a gente tem o que fica para fora, que é o que você controla, que é o consciente. Depois vai passar algo chamado fator crítico, que eu não vou explicar agora, já eu explico. Subconsciente e inconsciente. Eu quero ir lá para baixo da pirâmide, lá no fundo do fundo do fundo, para te falar sobre o inconsciente. O que é o inconsciente, Rodrigo? O inconsciente são os batimentos cardíacos,
A vontade de você ir no banheiro, aqui você entende suas necessidades fisiológicas. Pressão que eu falo aqui é a pressão arterial, tá? A pressão arterial. Você não controla essas coisas. E pensa assim, ó, inconsciente você já nasceu com. Então, um bebezinho que nasce, ele já bate o coração, ele já tem pressão arterial, ele já vai no banheiro, já faz xixi, cocô, a necessidade fisiológica, ele já faz. Então, tudo isso aqui já funciona para ele. O inconsciente é isso. Coisas que você não controla de forma alguma, né? Tudo bem, aqui vai ter algumas implicações para a hipnose, que eu precisaria se aprofundar mais, mas você, para estudo, precisa entender isso aqui. Aí eu quero tocar num ponto com você, que é a famosa, conhecida pirâmide de Maslow. Deixa eu ver se dá para deixar maior, para ficar mais bonito para você na tela. Vamos lá. Ó, aqui ficou bem legal, né? Então, beleza. Aí a gente vai falar sobre a pirâmide de Maslow. Escreve assim, ó. Pirâmide de Maslow. Maslow, ele é um cara que, inclusive, eu não lembro se ele foi professor do Freud ou se ele deu aula junto com o Freud. Mas ele é da mesma época do Freud e tem importâncias iguais para a psicologia, tá? O Maslow tem estudos incríveis dentro da psicologia. O que eu quero mostrar para você, que você precisa entender do Maslow, é a pirâmide do Maslow, que significa o seguinte. Primeiro, as primeiras coisas. A base da pirâmide, que eu te falei do estudo, que aqui está a mentalidade, para o Maslow, na hora que você pensa em pessoas, você primeiro precisa das suas necessidades fisiológicas. Depois da sua necessidade fisiológica, você precisa da sua segurança. Depois da sua afeição, ou seja, das pessoas que você gosta. Aí, do reconhecimento e, por fim, a autorrealização. O que ele quer dizer com isso? Que se você quer ser autorrealizado, mas tem necessidade fisiológica, nada vai funcionar. Porque primeiro você precisa atender essa parte aqui da pirâmide, essa parte de baixo. Se você não atende essa parte de baixo, você não consegue subir na pirâmide. E por que isso é tão importante para você entender? Porque, vamos voltar aqui do lado, ó. Lembra quando eu falei para você que se você tem uma necessidade fisiológica de sono, você não vai conseguir estudar? Olha como encaixa. Vamos voltar aqui. Pirâmide de Maslow. A necessidade fisiológica é dormir. Tá até aqui na foto, ó. Se você está com sono fisiológico e não consegue dormir, o que acontece com você? Você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir passar no concurso, porque concurso é autorrealização. O concurso é você se realizar com algo. Segurança aqui tem a ver não com... eu vou passar no concurso e vou ter segurança. Não é isso. Segurança é no sentido de tenho que me sentir seguro. Não posso ter uma presa me atacando. Entendeu a relação? Então, é por isso que é importante a pirâmide de Maslow. Por isso que é importante você entender que, primeiro, eu tenho que matar o inconsciente. Quando você entende isso, você entende que se eu tenho vontade... Vamos abrir de novo aqui a pirâmide. Se eu tenho vontade de ir no banheiro, eu tô morrendo de saudade, eu tô com vontade de ir no banheiro, tô morrendo de saudade da minha namorada, e aí eu tenho que estudar para concurso. Se eu sentar e tentar estudar, o que vai acontecer comigo? Minha cabeça vai explodir, porque primeiro eu preciso resolver a minha necessidade fisiológica. Eu preciso levantar, ir lá no banheiro, resolver minha necessidade fisiológica, voltar, falar com a minha namorada pelo telefone, matar a saudade dela, depois estudar para concurso. Se isso não estiver bem alinhado, vai ferrar a ponta que é a autorrealização, o estudo para concurso. Beleza? Deu para entender isso daqui? Olha que legal, reconhecimento. Eu vou mal numa prova e eu não consigo estudar. Por quê? Reconhecimento está um nível abaixo da pirâmide. Quando eu vou mal, eu não sou reconhecido por aquilo que eu fiz. Me acham burro. E a gente vai conversar mais sobre isso. Mas entenda que a pirâmide de Maslow vai fazer efeito. Por isso que eu começo a explicar sempre pelo inconsciente. Para que você entenda que o primeiro ponto está aqui. Tá? Consciente é a última coisa. A última coisa que vai fazer diferença para você é consciente. Por isso que força de vontade, olha como começa a ligar as coisas. Não é tão eficaz. Força de vontade não vai ser tão eficaz para você. Por quê? Porque ela está no consciente. E você tem duas coisas antes disso. E aí a gente chega na cereja do bolo, que é o subconsciente. Subconsciente é algo que manda em você o tempo todo. Você já ouviu a frase que a gente é dirigido pelas nossas emoções? Porque o subconsciente manda na gente. O subconsciente é o seu verdadeiro eu. Cada pessoa vai te chamar de um jeito. E anota aí livros que falam tudo isso que eu estou te falando de diversas formas diferentes. Rápido e Devagar. Um livro super legal de um autor chamado Daniel. Eu não lembro sobre o nome dele nunca. Se é Kahneman, Kahneman, é alguma coisa assim. Mas procura lá, Rápido e Devagar. Segundo livro, Milagre da Manhã. Mesma ideia, mesmo raciocínio, tá? Eles não vão falar sobre hipnose para você, mas é o mesmo raciocínio que eu estou te mostrando. Outro livro que eu posso te dizer, A Força do Hábito. Todos esses livros conhecidíssimos, best-sellers, que mudam a vida de pessoas, é isso que eu estou te dando nessa aula aqui, gratuitamente, tá? Eles vão falar a mesma coisa aqui, de forma diferente, mas a mesma coisa. Vamos lá. Então entenda o seguinte, o seu subconsciente e o seu inconsciente, esses dois carinhas, gastam 95% da sua energia. E eles também têm 95% da capacidade do seu corpo. Então sobra 5% da sua vontade, da sua energia, do poder que você tem no seu cérebro, para que você consiga trabalhar com o seu consciente. Rodrigo, então você quer me dizer que tudo isso que eu faço acordado, essa análise, tudo isso é só 5%?
Por isso que falam que o nosso cérebro tem um potencial ainda que não foi descoberto de 95%, porque isso está lá no subconsciente, se a gente falar de modelo teórico da mente, tá? Deu para entender isso aqui? Maravilha. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o subconsciente manda, é o seu verdadeiro eu, quem vai decidir as coisas. Dentro do subconsciente que eu tenho, memória de longa duração, que é aqui representada por tudo que você viveu, desde lá quando você nasceu até hoje em dia, fica guardada na sua memória de longa duração, através das suas memórias. Rodrigo, mas eu não esqueço o que aconteceu lá no passado? Isso tem discussões, não é o que você precisa entender agora. Eu quero que você entenda que a memória de longa duração, que é responsável, por exemplo, por guardar informações relacionadas ao teu estudo, ao que você estuda, tá dentro do seu subconsciente. Então você não controla o que você vai lembrar, tá? Relacionado a isso daqui. Emoções. Todas as emoções que você vive são guardadas no subconsciente. Hábitos são feitos e guardados no subconsciente. Crenças tem no subconsciente. E o subconsciente tem um objetivo único, que é a sua autopreservação. Sempre o subconsciente vai agir para te autopreservar. E se ele gasta 95% da energia, toda vez que ele tem que se movimentar, que ele tem que ficar ativo, que ele tem que fazer uma coisa ativamente, o que vai acontecer? Ele vai gastar energia. E gastar energia significa não estar pronto para fugir quando o inimigo chegar. Então, ele é o contrário da autopreservação. Por isso que existe algo chamado zona de conforto. O que é a zona de conforto? O que o seu subconsciente está acostumado a fazer, que ele roda em processo automático. Então são processos automáticos, também chamados de hábitos. Então você começa a entender agora como é que funciona isso aqui. A zona de conforto, os processos automáticos, eles estão relacionados diretamente com o seu hábito, entendeu? Como é que funciona um hábito, Rodrigo? Um hábito, ele é, o conceito, programas construídos com emoções. Eles são programas que são instalados em você desde que você nasceu e cada um desses programas tem uma emoção embutida. Se eu pudesse fazer um desenho para você, vou pegar aqui uma folha e vou fazer um desenho para você poder entender, tá? Que eu não vou conseguir desenhar aí no computador. Olha só, vai funcionar exatamente assim, ó. Até vou mudar de caneta aqui para você poder ver bem aí como é que vai acontecer o negócio. Isso é um programa. Imagina que isso aqui é um programa, ó. Isso que eu estou te mostrando aqui é um programa. Então, isso é um programa. Esse meio, esse núcleo do programa aqui, ele vai ser onde está relacionado à emoção. E a emoção ela vai poder ser positiva ou negativa. Então, isso aqui é o programa que você sabe, e aqui dentro tem sua emoção relacionada. Fica com essa imagem na cabeça que você vai entender o que eu quero explicar agora. Imagina que você está aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, você cria um programa no seu subconsciente. Para você criar um programa no subconsciente, o subconsciente tem que trabalhar. Então, como ele começa a construir, você está aprendendo uma habilidade nova. Como você está aprendendo uma habilidade nova, nada pode te atrapalhar. O cara que dirige, dirige duro. Ele tem que mudar a marcha, ele muda a marcha duro. Ele não consegue se mexer. E aí acontece o que com ele? Ele precisou trabalhar 200% o consciente dele e nada está rodando no subconsciente. Ele está criando o hábito aqui em cima. Criando o hábito e jogando para o subconsciente. Por isso que, se a pessoa conversa com você, você fala, não, peraí, que eu não posso me distrair agora. Eu preciso estar concentrado aqui. Beleza? Você está criando o seu hábito. Eles são programas. Construído com emoções. Quais são as emoções que você pode ter? Dor e prazer. Tá? O seu subconsciente vai funcionar para autopreservação. Se ele funciona para autopreservação, o que está relacionado com a emoção é ter prazer ou evitar dor. O que é mais forte desses dois, Rodrigo? Evitar dor é mais forte, tá? Evitar dor é muito mais forte do que ter prazer. Então, entre ter prazer e evitar dor, o seu organismo vai querer evitar a dor. Importante entender isso. Vamos voltar para o nosso programinha aqui, que é o de dirigir o carro. Se eu estou dirigindo o carro e a pessoa fala para mim, olha como você é barbeiro, Rodrigo, você não sabe dirigir, cara, você é uma mula, você é muito burro, você não consegue dirigir, Quando eu criei aquele hábito, que era dirigir, a emoção vinculada a ele, o núcleo central aqui do nosso programinha, estava relacionado com prazer ou dor? Estava relacionado com dor. Eu não quero ser burro, eu não quero ser uma pessoa que não sabe dirigir. Então, eu evito dirigir a partir daí. Quando eu estou dirigindo, aprendendo, eu bato o carro, eu criei uma dor muito grande, porque aquele carro significava para mim uma conquista e eu amassei o carro. Ou amassei o carro do meu pai, o meu ente querido. Olha a emoção falando. Eu tenho dor, eu quero evitar dor. Então o que eu faço? Eu não dirijo mais. Eu desenvolvo uma fobia de dirigir. Conscientemente, você sabe que dirigir é legal. Você olha para aquilo e fala, nossa, eu preciso dirigir, porque eu sei que me desloco mais rápido, é melhor para minha vida, mas inconsciente, eu tenho força de vontade de dirigir. Mas no subconsciente, o que ele está falando? Eu quero evitar dor, amigo, você não vai dirigir não. E se você insiste nisso, eu crio a fobia, o pânico, a síndrome do pânico e assim por diante. Olha o exemplo fácil, avião, mesmo raciocínio, tá? Agora pensa no inverso. Se na hora que eu estou dirigindo a pessoa fala, nossa, Rodrigo, você nunca dirigiu mesmo porque você dirige muito bem. Você é um cara que é muito evoluído nisso.
Aí acontece o que com a sua mente? Ela dá uma explosão grande. Você fala o quê? Poxa, isso é legal. Eu tenho prazer quando eu dirijo. Se eu tenho prazer quando eu dirijo, o programa que você criou é esse que eu desenhei. Um programa de dirigir relacionado com prazer, com uma coisa positiva. E aí acontece o quê? Toda vez que você analisa e quer dirigir, você tem que falar, meu, eu tenho que ter isso, eu tenho que dirigir. Isso é muito bom pra mim. Então, a primeira pessoa que fala que quer dirigir é você. Beleza? Deu para entender isso aqui? Vamos transportar agora para o estudo, para você entender como funciona tudo e fechar aqui a ideia? Então é o seguinte, imagina que você está estudando. Então, quando você começou a estudar lá na escolinha, a professora falou para você o seguinte, eu vou dar o meu exemplo real, tá? Rodrigo, você não é bom de português, você não sabe fazer português, você não consegue escrever direito. Então, desde pequenininho, eu tinha que fazer caligrafia. Fiz 200 mil livros de caligrafia. Isso aconteceu o quê? Eu fui condicionado a entender que eu não sabia aquilo. E para mim, Rodrigo, eu como pessoa, indivíduo que sou, único, ser único no mundo, aquilo me afetou de uma forma que eu entendi que português é igual a dor. E se eu quero evitar a dor, eu não posso aprender português. Porque português é chato, é ruim, eu não quero aprender aquilo. E aí, porque eu sou obrigado a fazer caligrafia, eu sou punido. Então, se eu não estudei direito, eu sou punido. E aí eu ia estudar na casa da minha avó. Quando eu ia estudar na casa da minha avó, ela fazia o quê? Pegava a orelha do Rodrigo e torcia a orelha do Rodrigo quando ele estava aprendendo português. Porque o Rodrigo, desde pequenininho, aprendeu que o programa dele relacionado a estudar português é um programa que tem uma emoção ruim. E como tem uma emoção ruim, como eu apanho, entre aspas, tá? Minha avó nunca me bateu, foi só puxão de orelha, bronca. Como isso aconteceu comigo, o que acontecia? Quinta série de recuperação de português. Na hora que eu tenho que escrever uma palavra, eu sou inseguro. Eu não consigo escrever a palavra direito. Eu não lembro se a palavra escreve assim ou assado, porque a minha mente trabalha de maneira equivocada com relação ao português. Agora vamos dar um exemplo contrário. Rodrigo, relacionado à matemática. Minha mãe era professora de matemática, por isso que eu estudava com a minha avó, porque ela trabalhava o dia inteiro. Não tinha tempo para fazer tarefa, estudar comigo, ficar comigo à tarde, como é a maioria das pessoas. E matemática ela me ensinava à noite. Me ensinava um pouquinho do que ela sabia. Falava, olha aqui, um pouquinho não, minha mãe sabia muito, dava aula de matemática. Então me ensinava. Quando eu chegava na aula, eu já sabia matemática. O que acontecia? Os professores falavam, Rodrigo, você é muito bom de matemática. Como é que você já sabe isso? Os aluninhos do lado queriam fazer prova comigo, porque o Rodrigo era o cara bom de matemática. Olha só, o programa que eu desenvolvi para matemática foi positivo. Como o programa foi positivo, o que aconteceu? Eu quero ter prazer, eu sou bom de matemática, eu tenho reconhecimento, eu acho bacana. O hábito relacionado ao programa desenvolvido foi relacionado ao quê? Algo positivo. Então, a crença que eu criei sobre isso, o que eu ouço, a crença é o que eu ouço, foi sempre de que o Rodrigo é bom de matemática. Então, quando eu estudo matemática, o que acontece? Eu não tenho sono, eu consigo estudar, a minha análise, meu raciocínio funcionam super bem, a minha memória de longa duração guarda as informações de matemática lá em cima, guarda a informação de matemática aqui, ó. Quando eu preciso voltar a buscar a informação de matemática é fácil. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu estudo matemática um tempão, vamos falar matemática de uma maneira geral, programas, fórmulas, essas coisas assim. Isso é fácil para mim, eu não preciso não dói estudar. Eu sento ali à noite, mesmo depois de trabalhar, mesmo nesse aqui, ó, mesmo que eu sentar com esses 10%, para mim eu consigo, porque é legal. Agora, português, mesmo aqui em cima, quando tá com 100%, o que acontece comigo? Eu não consigo. Por quê? Porque dói. Essa é a diferença. Então, olha só, por que eu procrastino para aprender português? Por que eu não vou lá? Porque o programa que foi criado foi um programa ruim. Então, se a gente olhar aqui embaixo, a minha força de vontade funciona muito bem com matemática. Eu tenho que ter essa força de vontade? Tenho, mas é mais fácil para mim ter a força de vontade. A força de vontade aqui significa o seguinte, ó. O que é sua força de vontade? A gente vai falar isso pra frente, mas eu vou colocar aqui também. Você é o agente da sua mudança. Você é o agente da sua mudança. Grava essa frase, gruda ela na parede. Você é o agente da sua mudança. Isso significa força de vontade. Se você não quiser, a sua vontade não quiser, nada vai acontecer com você. Porque você precisa da vontade para agir, tá? Então, mesmo que eu sou bom de matemática, mas eu não sento para estudar, não adianta, tá? Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, você entendeu que o programa é construído assim. Agora, pensa comigo. Como foi para você estudar desde o começo? Tem gente que literalmente apanha, tem gente que tem uma pressão muito grande, tem gente que é cobrado para estudar. E aí, a crença que você desenvolve é: não consigo passar em concurso. Não consigo aprender penal, não consigo aprender civil. O que acontece? O mesmo exemplo que eu dei para você. Você cria um ciclo que cada vez mais o seu programa vai ficando negativo, negativo, ruim, 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 e aí você não consegue desenvolver, você não consegue ir para frente, porque aquele programa é muito ruim. Você não consegue estudar penal, porque o seu professor era chato e você ligou uma coisa a outra. A emoção que você criou foi ruim, por isso que você não aprende. Porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Você fala isso. Presta atenção como você fala isso. Nossa, eu não consigo aprender. Nossa, eu tenho dificuldade de concentração.
Quando você fala isso, seu ouvido ouve isso repetidamente, e a gente vai falar disso agora, no próximo tópico, você não aprende mais. Deu para entender como tudo isso aqui funciona? Vamos afastar um pouquinho para você ver de longe essa relação inteira. Deu para entender como isso aqui funciona? As emoções, os hábitos, as crenças e o objetivo do seu subconsciente, e ele manda em você. Então, você pode levar isso aqui para qualquer coisa da sua vida. Você vai começar a entender isso daqui. Rodrigo, como eu faço a reprogramação? Antes da gente falar desse tópico de como eu faço a reprogramação, eu quero que você aproxime de novo comigo e preste atenção num detalhe que eu deixei para trás. Esse cara aqui, ó, fator crítico. O que é o fator crítico, Rodrigo? O fator crítico, ele é o porteiro do seu subconsciente. O fator crítico é a pessoa responsável, se pudesse imaginar, já assistiu Divertidamente? Se você não assistiu, assista. O Divertidamente cria a nossa mente, ele vai mostrar esse modelo da mente através de bonequinhos. Então imagina que tem um porteiro dentro da sua cabeça. O porteiro é a linha do iceberg. Vamos abrir o iceberg aqui para você ver, ó. O porteiro é essa água aqui, ó, do iceberg. Ele é o cara que está aqui fora, que mergulha aqui dentro e volta com a informação para o seu consciente. Ele é o cara que faz essa ponte, esse raciocínio, tá? Beleza? Então vamos lá. Rodrigo, como é que funciona o meu fator crítico? Cadê o fator crítico? Subiu. Tá aqui para baixo, aqui, ó. Como é que funciona o meu fator crítico, Rodrigo? Você pensa, quero estudar português. Hoje, Rodrigo pensa isso. Quero estudar português. Conscientemente, eu analiso e sei que português é uma matéria importantíssima para o concurso. Eu preciso de português. Eu raciocínio sobre isso. E eu sei que se eu não conseguir aprender português, eu tô ferrado. Porque eu preciso disso para passar num concurso. Então, eu tenho força de vontade. Eu quero ser o agente da minha mudança. Eu quero estudar português. Aí, essa informação bate no meu fator crítico. E o fator crítico recebe essa mensagem. Qual que é a mensagem que o fator crítico recebe? A seguinte, ó. Ele recebe essa mensagem aqui, ó. Quero estudar português. Aí, ele pega essa mensagem e fala, ok, e mergulha aqui dentro. E aí ele vai lá e vai buscar o hábito, ele vai buscar o programa relacionado. Qual que é o programa do Rodrigo? Um programa ruim, negativo. Ele volta e fala assim, não, melhor dormir. Aí acontece o quê? Quando eu quero estudar português, me dá sono. Me dá procrastinação. Por quê? Porque o programa é ruim lá dentro. É muito óbvio. O programa é ruim. Pensa numa habilidade sua. Vamos supor que uma pessoa está aprendendo violão. E ela ama aprender violão. Se ela ama aprender violão, quando ela fala, quero estudar português, o fator crítico fala o quê? Mergulha aqui dentro e fala, quero estudar português, não, quero estudar violão. Vamos mudar um exemplo. Quero estudar violão. Violão. Aí. Quero estudar violão. Ele mergulha aqui dentro e fala, nossa, que coisa fantástica, vamos fazer isso agora. Ele tem vontade, ele cria o ânimo, você fica lá 5, 6 horas estudando violão e não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso tudo é muito bom para você. O seu fator crítico, ele é o lugar que impede ou facilita você aprender. O resgate da informação funciona da mesma forma. Ele vai mergulhar aqui. Como eu gosto de matemática, é fácil ele achar a memória que eu preciso trazer. Esse ciclo começa a rodar porque tudo é fácil. Português, ele bate aqui e volta, não quero, não quero. Entendeu a ideia? Entendeu a ideia aqui? Então, por isso que falam, palavras têm poder e assim por diante. Lembra que eu estava falando para você da hipnose? Como é que a hipnose funciona rapidamente para você entender? Eu pego uma caneta e falo para você assim, olha para essa caneta e imagina que ela é um abacaxi. Você vai olhar e falar assim, Rodrigo, isso não é um abacaxi, é uma caneta, você está ficando louco? Não, eu falo para você, isso aqui é um abacaxi. O que acontece? O seu consciente trabalhou olhando, analisando, raciocinando e falando, isso é uma caneta, não é um abacaxi. Por quê? Quando eu falei para você, isto é um abacaxi, você fez uma análise e mandou aqui para o fator crítico. O fator crítico entrou aqui dentro do seu subconsciente, ativou as suas memórias de longa duração, viu a imagem que estava ali, trouxe de volta e falou assim, isso não é um abacaxi. Então você nunca vai ver um abacaxi aqui. Porque o seu fator crítico, esse é o nome, fator crítico, que critica as coisas. Ele é o que faz a crítica, literalmente, das coisas. Não deixa você ver um abacaxi aqui. Tá. Quando você terminar essa aula, vai lá no meu Instagram, no @desenhando-direito, e olha os vídeos de hipnose que eu faço. A pessoa comer cebola achando que é uma maçã, esse eu nunca fiz, tá? Mas é um exemplo que eu dei no começo da aula. A pessoa achar que é uma galinha, ou a pessoa ver um abacaxi aqui nessa caneta. O que é isso, Rodrigo? A hipnose, através das técnicas que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, ela consegue entrar, furar o fator crítico. O nome é rebaixar o fator crítico, fazer o rebaixamento do fator crítico e dar uma sugestão para o seu subconsciente. Eu faço uma técnica para conseguir rebaixar o seu fator crítico e falar para ele, olha, aquilo não é uma caneta, aquilo é um abacaxi. Eu sei que você sabe que isso é uma brincadeira, mas olha que legal essa brincadeira, que gostosa. Você quer fazer isso. Então, como você quer fazer isso, você vai ver um abacaxi. Então, quando eu mostro isso para a pessoa e falo, é um abacaxi, a pessoa conscientemente analisa, raciocina, manda informação, o fator crítico entra aqui dentro, busca a informação que é um abacaxi e ela vê um abacaxi.
Então, se você vai ver lá pessoas que esquecem o nome, pessoas que veem gato que não existem, elas, nossa, mas eu tô vendo um gato. E as pessoas duvidam, nossa, mas isso acontece mesmo? Vou te dar um exemplo, que é muito fácil de você entender. O da matéria. Você vê a matéria como um leão. Ai, nossa, nunca vou aprender aquilo. Mesma coisa, ele entrou aqui dentro, trouxe a informação de que você nunca vai aprender. Então, você nunca vai aprender, porque o consciente não sabe pensar essas questões. Ele obedece o subconsciente, ele obedece as emoções, ele obedece as crenças que você tem. A instalação de uma coisa nova fica numa crença nova. E, ó, aqui, o que eu fiz? Esta caneta é um abacaxi. Foi isso que eu fiz. Coloquei uma crença aqui dentro, na hora que eu faço isso. E aí você, quando pega o consciente, entra aqui, qual a crença que tem? Essa caneta é um abacaxi. Então a pessoa enxerga a caneta como um abacaxi. Deu para entender a correlação? Consciente, subconsciente, inconsciente, fator crítico. Bem simples. Se você entender isso aqui, nossa, melhora muito, muito do seu estudo. Agora vamos para a parte da prática. Agora que você entendeu como tudo funciona, a pergunta é, tá bom, Rodrigo, já entendi, mas pelo amor de Deus, como que eu pego aquele meu programinha de matemática que é ruim e transformo ele em um programinha bom, de português, no exemplo que eu dei aqui, ou da matéria que você quiser? Simples, fácil e objetivo. Primeiro ponto, tem como eu evitar a procrastinação. O que você quer falar com evitar a procrastinação, Rodrigo? Eu vou mudar esse nome. Não é evitar. Aqui é o paliativo. É assim que escreve paliativo? Está certo. Então vamos lá. O paliativo. O que é o paliativo, Rodrigo? Simples. O paliativo é, eu não vou reprogramar de verdade. Eu vou usar algo para disfarçar o que está acontecendo. Vou te ensinar uma técnica top que todo mundo fala para mim, nossa, essa técnica do papel e branco foi incrível. Estou estudando e não consigo estudar concentrado. Presta atenção, que isso aqui é técnica que você vai usar hoje, tá? Hoje. Tento estudar, mas não consigo porque um monte de coisa fica batendo na minha cabeça. Eu quero olhar o Instagram, eu quero conversar com meus amigos, eu tenho que pagar a conta do banco. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha em branco, que nem essa aqui, deixar do lado do seu estudo. E aí você vai anotar. Vai anotar assim, ó. Ver Instagram. Exatamente assim. Pagar conta. Quando o pensamento surgir na sua cabeça, você vai escrever na folha de papel. Vai deixar escrito assim, ó, do seu lado. Escreve. Aí vai acontecer o quê? No começo, não vai funcionar. Óbvio que não vai funcionar, porque tudo depende de repetição. Você já vai aprender o porquê isso. Mas você vai começar a fazer isso várias vezes, várias vezes. O importante é que quando você terminar de estudar, você vai lá e faça isso aqui. E aí vai encaixar com o Pomodoro agora. Mas você vai lá e olha seu Instagram e risca. Olhei o Instagram, paguei a conta. Quando você começa a fazer isso, você começa a dar uma segurança para sua cabeça que esse papel funciona. Então, quando você está estudando, vem aquela informação que você precisa lembrar, você passa para o papel, a sua mente, o seu subconsciente, começa a ser treinado que é seguro deixar a informação no papel. E o que você acha que é melhor para você sobreviver? Ficar pensando naquilo o tempo todo ou guardar em um local seguro? Guardar em um local seguro, óbvio. Eu quero evitar a dor, quero ter prazer. E se eu tenho um local seguro para guardar, ótimo. Então, por isso que é importante você realizar depois. Fez isso, colocou as coisas no papel, o que vai acontecer com você? Você vai começar a estudar melhor, porque aquela informação não vai mais te atormentar, tá? Essa é a técnica do papel em branco. Funciona, aplica que funciona. Tem um monte de relatos. Ontem mesmo eu recebi um relato de uma pessoa que me falou, Rodrigo, a técnica do papel em branco foi perfeita para mim. Pomodoro. Rodrigo, eu já conheço o Pomodoro. Tudo bem, se você já conhece o Pomodoro, tem gente aqui que está assistindo que não conhece. Aguenta um pouquinho, que isso aqui é só o paliativo. Não estou falando para você a reprogramação ainda. Como funciona um Pomodoro? Em 2 minutos, tá? Vou te explicar. O Pomodoro é o seguinte, 25 minutos por 5 minutos de descanso. 4 sessões de Pomodoro, 4 sessões equivalem a um Pomodoro. Então, um Pomodoro são 4 sessões, tá? O que é uma sessão? 25 minutos de estudo por 5 de descanso. Você vai estudar 25 minutos, contado no relógio, é daí que vem o nome de Pomodoro, aquele tomatinho que você girava e ele ia andando e despertava na hora de cozinhar. Você vai estudar 25 minutos, vai parar 5 minutos e vai descansar. Estudar 25 minutos, parar 5 minutos e descansar. Por que eu faço isso, Rodrigo? Porque existe uma coisa chamada curva da desatenção. Olha só. É assim, ó. Isso aqui é a curva da desatenção. Então, você está aqui em cima, 100% de atenção. Aqui desse lado. Está aqui, 100% de atenção. Você começa a estudar, quando dá 25 minutos, cai drasticamente sua concentração, até chegar em zero. Isso foi um estudo feito na Califórnia, tá? Que eles descobriram, através de 1.000 estudantes, chegaram em 1.000 estudantes falando assim, estuda, quando você começar a dispersar, você fala para mim quanto tempo deu. Em média, as pessoas conseguiam estudar 25 minutos. Elas conseguiam estudar 25 minutos. Esse pedacinho aqui, ó. E aí elas perdiam a concentração. Aí o que o cara do estudo fez? Você vai parar por 5 minutos. Então aqui, ó, vai vir 5 minutos de intervalo. Aí acontece o quê? Acontece esse efeito aqui. Você para de perder a atenção aqui para baixo. Aqui você vai parar, não sei se vai dar para ver muito bem, mas tudo bem. Aqui você vai parar.
Aí, descansar os 5 minutos, aí sua atenção volta lá em cima. E aí você estuda por mais 25 minutos. Essa é a ideia, retomar o teu estudo lá em cima. Quando você fraciona as suas sessões, a tua concentração volta lá em cima. Por quê? Porque quando ela começa a cair por N motivos, você já aprendeu vários ali embaixo, não gosta de estudar isso. Aí faz o que? Você para, 5 minutos de descanso, volta a estudar, sua concentração tá lá em cima. Aí na hora que tá caindo, você para, volta e assim vai, tá? Deu pra entender fácil, né? No último Pomodoro da sequência aqui, você descansa mais, 30 minutos. Essa é a ideia do Pomodoro. Aplica isso que sua concentração já vai melhorar bastante. Esse é o paliativo. Agora vamos para as 3 formas de ressignificação. Quais são as 3 formas que são possíveis eu mudar o meu programa? Cadê o papel? Eu mudar o meu programa aqui, tornar o meu programa positivo. 3 formas. Quais são? Repetição é a primeira delas. Repetição. O que é repetição, Rodrigo? Revisão. Você fazer uma coisa várias vezes. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já dizia. Aristóteles já dizia, desculpa se eu errei às vezes, mas tá. Aristóteles já dizia, eu sou o que eu faço repetidamente, porque a repetição reprograma subconsciente. Uma forma de você repetir, revisão. Por isso que, voltando lá no início, a revisão está dentro do método. Quais são os 3 R's do método? Revisão. Por quê? Porque quando eu reviso, eu faço a repetição. E quando eu faço a repetição, eu pego uma coisa que estava lá embaixo no subconsciente e trago ela para cima. Por quê? Eu fico assim, estudei isso. Uma hora o fator crítico fala, tá bom, então isso é importante. E deixa eu ficar aqui em cima. Entendeu? Então, repetição é importantíssimo. Entenda a repetição como revisão. Outra forma de você fazer a repetição, vamos colocar aqui embaixo, é a declaração. Isso vem da PNL, tá? Da programação neurolinguística. A declaração. Você vai falar todo dia, olhar no espelho e falar assim, eu sou foda, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu estudo pra caralho, eu sou bom. Quando você fala isso com energia, acreditando naquilo que você está falando, isso repetidamente vai fazer com que o seu subconsciente entenda aquela informação e comece a trabalhar assim. Então quando você fala, eu não gosto de uma matéria, você está reforçando uma crença limitante, você está reforçando uma crença de não consigo passar, não consigo aprender penal. Quando você faz o inverso, através da repetição, você já reprograma o teu subconsciente. Eu gosto de estudar isso. Então, a partir de hoje, você vai fazer o quê? Eu amo todas as matérias que eu estudo. Até você acreditar. Eu amo todas as matérias. Até você acreditar, tá? Repetição. Pomodoro é repetição. Você vai ensinar o seu cérebro que você tem que estudar de forma repetida. Eu gosto de colocar um plus no Pomodoro, para você entender, que é o estudo com recompensas, que eu chamo. Que é, eu aumento o Pomodoro, porque 25 minutos era para estudante de faculdade, não era para o cara que está estudando para concurso, que já está acostumado a ficar 2, 3 horas. É para o cara que estuda de véspera de prova, que estuda lá uma semana no ano, desculpa, umas 4 semanas no ano. Não é o cara que estuda todo dia, não é o cara que está acostumado com o batidão do concurseiro. Nos Estados Unidos não tem concurso. Então, adapte o negócio. Você pode adaptar do seu jeito. Como que eu pensei? 50 minutos de estudo, 10 minutos de recompensa. Não vou chamar de descanso, é recompensa pelos 50 minutos de estudo. Estudei bem, foi legal o meu estudo, fiz os 50 minutos, me dou 10 minutos de recompensa. Pode ser ver Instagram, pode ser assistir 10 minutos de uma série, escutar 10 minutos de música. Coisas que você goste de fazer que não estão relacionadas com o estudo, tá bom? 10 minutos de recompensa. O próximo, 50 minutos de estudo, aí você pode aumentar, 30 minutos de recompensa. Isso daqui equivale a um Pomodoro, a um ciclo do Pomodoro, equivale a tudo isso daqui, tá? É a mesma coisa, vai dar o mesmo tempo se você olhar, inclusive. Então, isso aqui é o Pomodoro com recompensas. Repetição através de estímulos positivos. O que eu estou fazendo? Olha aqui, emoção positiva, ter prazer e crença, fortalecendo uma crença dentro de você, que você estuda, consegue estudar bem. É isso, simples. Deu para entender? Quando você entende a lógica, tudo fica fácil. Beleza? Deu para entender a repetição? Vamos para a próxima parte, que é a autoridade. Essa é super legal. Até os 7 anos de idade, você não tem esse carinha aqui, ó, o porteiro. O fator crítico, até os 7 anos de idade de vida, você não tem ele. Então, tudo que as pessoas falam, você acredita, porque não tem um filtro. Tudo que fala para você, você analisa e fala, nossa, que massa, é assim mesmo. Então, o que acontece até os 7 anos de idade? Se uma criança pega essa caneta aqui e fala, isso aqui é uma nave. Aí ela faz o quê? Ela começa a brincar com a caneta. Nossa, uma nave, a nave tá vindo. E você fica olhando para aquela criança e fala, meu, tá viajando. O que é o estar viajando? Para a criança, ela não critica, ela não pensa, ela não faz análise crítica do que é isso aqui. Ela simplesmente deixa a informação entrar. Então, se para ela é uma nave, é uma nave. Não tem problema nenhum na vida dela. Por quê? Porque se ela pensa que aquilo tá bom. E ótimo. Ela não tem um fator crítico. Qual é o problema disso? Que, normalmente, quem é a autoridade para você? São os seus pais. Então, os seus pais, desde os 7 anos de idade, até os 7 anos, os seus pais construíram os seus programas. Olha como tudo se liga.
Programas relacionados ao quê? A tudo na sua vida. Se o teu pai falou, você é burro porque você acredita, você não tem fator crítico para analisar e falar, não, não sou burro, não tem como mudar sua emoção. Você criou aquele programa. Por isso que Freud dizia que todos os nossos problemas vêm dos nossos pais, porque os seus pais te condicionam desde que você nasceu até os 7 anos. Quem te criou? Vamos pensar assim. Aqui quando eu falo pais, vai ser quem te criou. Pode ser um tio, um avô, uma avó, nem vou escrever. Qualquer pessoa que te criou, tá? Até os 7 anos, eles têm capacidade de reprogramar. De programar você. E depois dos 7 anos, mesmo com o seu fator crítico, os pais, a autoridade, conseguem fazer o quê? A reprogramação. O que é reprogramação? Rebaixar o fator crítico e alterar os padrões do seu subconsciente. Isso é feito através da repetição ou através da autoridade. Aí você pode pensar em autoridade de diversas formas. O seu pai, a sua mãe, um pastor, um padre, o ministro, não sei como é que chama a pessoa da sua igreja. Ele é uma autoridade para você. Então, ele consegue reprogramar emoções, crenças que você tinha. O seu pai consegue reprogramar crenças que você tinha. O seu professor consegue reprogramar a crença que você tinha. Rodrigo, por que você falou assim, professor? Porque é aqui que eu quero chegar. Quando você olha para uma matéria e a crença é, não, eu odeio, não consigo aprender penal, porque o meu professor era ruim, o que acontece? A gente volta lá atrás. Volta lá atrás. Olha só. Escolhi um material. Comprei um material. Olha que bacana isso aqui. Paguei R$500 em um cursinho todo mês. Só que o meu professor de penal lá é ruim. Eu não gosto dele. Eu não aprendo penal por causa do meu professor. Nossa, penal é difícil. Eu começo a evoluir na minha crença limitante. Porque eu escolhi o material, mas eu não gosto daquele professor de penal. Eu gosto de todo mundo, menos o professor de penal daquele cursinho. O que acontece? Eu reforço no meu fator crítico a minha crença de que eu não consigo aprender penal. Olha que lindo isso daqui. Então você criou um programa negativo sobre penal por conta do seu professor. E você achando que o material mandava alguma coisa. Manda merda nenhuma o material, tá? Então, qual que é a minha dica para você? Se você tem um professor de penal ruim, você vai procurar um professor de penal bom, uma doutrina boa. Por isso que eu não indico material, não indico livro. Porque se eu falar para você, olha, eu amo estudar penal pelo Rogério Greco. Rogério Greco é o cara mais fantástico, estuda por ele. Se você abrir um livro daquele cara e achar chato, e insistir em estudar por aquele material porque eu falei que era bom, sabe o que acontece? Você reforça o seu programa ruim. E aí você não aprende, você entra nesse ciclo vicioso de quanto mais eu estudo penal, menos eu aprendo. Porque você está estudando da forma errada. Não é o método que você está usando, não é a forma que você está estudando, não é o material, é a mentalidade que você tem sobre estudar penal. Por isso que você tem sono. Olha como as coisas se ligam. Então, se você pagou R$500 por mês de um cursinho e o professor de penal é ruim, problema. Vai lá e compra uma matéria individualizada do professor que você gosta. Então, qual que é a minha dica sobre material para você? Eleja seus mentores. A autoridade reprograma informações. Eleja mentores, pessoas que você gosta, que você aprende, que você acha massa. Aprenda com essas pessoas. Invista nessas pessoas. Ah, mas o material do fulano é mais caro. Você gosta do cara? Vai lá e compra o material dele. Prioridade. Tempo e dinheiro é prioridade. Já falei isso para você no começo. Eleja seus mentores. Vai lá e compra o livro do cara que você gosta. Ah, mas o livro do cara que eu gosto é um resuminho, que ninguém estuda por ele. Mas você gosta de estudar por ali? Gosto. Então compra o livro desse cara e estuda por ele. É assim que funciona, tá? Eleger mentores. Essa dica, ela é, nossa, ela é assim, 200% para melhorar seu estudo. Porque a galera estuda por material porque falaram que é bom. Nossa, aquele material falaram para mim que é ótimo, eu tô estudando por ele. Se fez sentido para você, continue. Se não fez, para. Não vai na aula do cara. Não precisa frequentar o cursinho. Estuda por outro lugar. Ou entende o que seu professor quer falar e gosta dele. Essas são as duas formas de reprogramar, tá? Rodrigo, mas é difícil entender e gostar dele, porque alguma coisa é mais forte do que eu. Eu não consigo fazer isso. Então, você vai chegar na terceira hipótese, que é a hipnose. Lembra que eu te falei que a hipnose rebaixa o fator crítico e consegue colocar crenças novas? A hipnose consegue chegar aqui dentro e, em vez de não consigo passar em um concurso, a hipnose consegue falar assim, eu consigo passar em concurso. Eu consigo instalar esse gatilho, instalar essa crença, alterar o meiozinho aqui do seu programa através da hipnose. Quando eu descobri isso, lá naquela história, lá do início que eu te contei, minha cabeça fez assim, bum! Por isso que o Celso conseguiu. E aí, Leonardo, Márcia, Aline, todo mundo, bum, 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 conseguindo. Eu falei, pronto, descobri o ponto que eu precisava para ensinar para a galera. Que com a hipnose eu consigo entrar aqui. Ah, Rodrigo, mas você falou que a repetição também funciona. Funciona, mas isso aqui demora. Isso aqui demora. Até você construir uma autoridade com uma pessoa, demora. Até você gostar de um livro, perceber que você gosta e começar a girar essa roda, demora. Porque se a informação que estava lá dentro era ruim, vai demorar. Por isso que eu te falei que em 7 dias eu faço a reprogramação através da hipnose. Putz, Rodrigo, mas eu morro de medo de hipnose. Nossa senhora, eu não consigo estudar hipnose. Será que você vai conseguir me hipnotizar? Vou começar a responder agora as perguntas sobre hipnose para você. Primeiro, você é o agente da sua mudança. Tá aqui. Força de vontade, lá atrás. Lembra que eu escrevi isso?
você é o agente da sua mudança. Não existe milagre, hipnose não é milagre. Se você não quer ter a transformação, se você duvida, e eu já vou falar isso lá embaixo com você, não funciona. Por quê? Porque hipnose é auto-hipnose. Eu sou só aqui embaixo, GPS. Como assim, Rodrigo? Eu vou te guiando, vou falando pro seu subconsciente o que ele tem que fazer. Mas se ele não quiser fazer, meu amigo, ele não faz. Eu estou fazendo hipnose de palco, por exemplo, numa festa. Chamei uma pessoa, hipnotizei ela está em transe completamente, rebaixou o fator crítico, lindo. E se eu falar para ela, ela vai me obedecer? Não. Talvez sim, talvez não, depende dela. Eu falo, olha, a partir de agora você esqueceu o seu nome, você não lembra mais. Abre o olho, a pessoa abre o olho. Como é seu nome? Ela fala, Paulo, não vou esquecer meu nome. Ela não esquece. Por quê? Eu não tenho poder sobre a pessoa, não é mágica. Agora, se a pessoa tá afim de participar, ela quer muito aquilo, e eu falo para ela esquecer o nome dela, e ela entende tudo aquilo, ela abre o olho, nossa, não lembro meu nome. E ela não lembra mesmo, é honesto aquilo. Por quê? Ela quis a reprogramação. É simples assim, tá? Quais são os medos comuns da hipnose? Você já entendeu, é você que faz ela, não sou eu. Eu sou só o guia. Eu vou te mostrar as técnicas, os caminhos para você conseguir entrar em transe, que é o rebaixamento do fator crítico, acessar o seu subconsciente, e vou fazer as induções para que você reprograme aquilo. Como, por exemplo, quanto mais eu estudo, mais eu me sinto bem. E quanto mais eu me sinto bem, mais eu quero estudar. Quando eu crio essa crença, esse hábito positivo, o estudo torna uma coisa boa para você. Beleza? Quais são os medos comuns sobre hipnose? Eu vou contar os meus segredos na hipnose, Rodrigo. Você só conta as coisas que você queira contar. Já falei, é guiado. Vou dar um exemplo com uma aluna minha, tá? Eu fiz uma hipnoterapia, que é diferente de cursos e áudios de hipnose, que é o que eu faço. Hipnoterapia é diferente. É um procedimento intenso. Custa mais ou menos uns R$ 1.500 cada hipnoterapia. Com alguém... O preço mais baixo da hipnoterapia, vamos dizer assim, custa R$ 1.500. Se você for pegar pessoas mais evoluídas, como por exemplo o meu professor, é de 3.000 para cima. Uma sessão de hipnoterapia. Por quê? Porque o negócio transforma. E o que transforma é caro. É simples assim. Vou contar os meus segredos? Na hipnoterapia, talvez você vá. Vou te contar o exemplo da minha aluna. Ela, não vou falar nome, obviamente, foi abusada quando ela era pequena. Rodrigo, isso é verdade ou mentira? Não sei. Ela fez uma regressão comigo. O que é regressão, Rodrigo? Meu Deus, ela foi para algum lugar. Não. Simplesmente ela acessou a memória de longa duração dela e me contou o que estava guardado lá. É verdade? Não sei. É como ela interpreta aquela situação. Para ela, é verdade. Então vamos lá. Ela voltou quando ela era novinha, 7 anos mais ou menos, e tinha um abuso ali. O problema não foi o abuso. Foi que ela chegou para a mãe dela e falou para a mãe dela assim: mãe, eu fui abusada. E a mãe não acreditou nela. Então ela precisava que a mãe acreditasse, que a mãe abraçasse ela. Ela queria que a mãe reconfortasse ela. Aí você vai falar, Rodrigo, mas não tem nada a ver com isso tudo. Calma. No próximo episódio que ela trouxe, a lembrança que ela trouxe foi de 15 anos de idade, ela na escola e indo super mal na escola. E quando ela ia mal na escola, o que acontecia? A mãe dela era chamada lá. A mãe dela tinha que ir na reunião de pais. Quando a mãe dela ia na reunião de pais, o que acontecia? A mãe dela estava presente, a mãe dela reconfortava ela. Então, olha só, como ela não teve lá atrás, ela queria muito ter aquele conforto da mãe dela, estudar para ela significa que se ela for bem, a mãe não liga para ela, não vai lá. Então o programa que ela desenvolveu é, se eu vou mal, se eu não passo em um concurso, se eu não sou aprovada, minha mãe me reconforta e me abraça. Então você acha que ela vai ser aprovada algum dia em concurso? Que ela vai conseguir estudar? Não. Por quê? Porque senão a mãe vai parar de reconfortar. Enquanto ela não ressignificar isso, não entender que ela não precisa ir mal, que a mãe vai gostar dela mesmo assim, o que acontece com ela? Ela não vai conseguir estudar. Então vou contar meus segredos? Só se for uma hipnoterapia, tá? Dentro do desafio 7 dias, lá do meu curso que eu vou explicar para vocês no final, a hipnose é feita por áudio. Mas Rodrigo, hipnose por áudio funciona? Funciona. Eu sou o GPS, tá? Meus alunos têm resultados fantásticos. O que você viu o Celso contando, o Leonardo contando, é feito por áudio. Você vai ouvir um áudio sozinho, ninguém vai estar vendo, não vai estar te julgando. Você vai pôr seu áudio, vai seguir meus comandos, por exemplo, fecha o olho, relaxa. E aí a reprogramação vai acontecer. Tá? Posso ficar preso na hipnose, então, já que eu vou para esse transe e entrar no meu subconsciente? Não, hipnose é algo natural, normal, que acontece todos os dias. Por isso que ela também não tem contraindicação. Como assim, Rodrigo? Você pode me explicar? Ela já aconteceu, você já foi hipnotizado. Como assim? Presta atenção. Eu tô com meu celular aqui, peguei meu celular, tô ligando para alguém, tô falando com alguém aqui no celular. De repente, o que acontece? Eu não acho mais meu celular. Eu começo a procurar e não acho meu celular. E aí, o que vai acontecer nesse momento? Eu estou hipnotizado. Porque o celular está na minha mão e eu estou procurando meu celular. Cadê ele? Ai, está aqui na minha mão. Por um segundo, o meu fator crítico esqueceu que o celular estava na minha mão. Eu não senti mais ele. Eu não ligava que isso era um celular. Então, isso é um fenômeno hipnótico. O outro, assistir TV, filmes e seriados. Quando você vê um filme ou uma série, você se conecta com aquilo, você gosta daquilo. Só abrindo um parênteses. Por isso que você consegue assistir um filme por horas e horas. Faço maratonas Netflix, mas não consigo assistir aula. O estímulo é o mesmo. Mas por que a aula eu não consigo assistir e Netflix eu consigo?
Porque dor e prazer, você já entendeu isso? Ficou fácil? Então vamos voltar no filme e na série. Quando você assiste uma série, você se conecta, você chora, você ri. E por que que você chega a escorrer lágrimas às vezes das pessoas? Elas sentem saudade quando a série acaba. Por quê? Você não está criticando e julgando aquilo. Porque se você fosse criticar e julgar, o que ia acontecer? Você ia falar assim, meu Deus, estou vendo uma tela brilhosa que tem pessoas que estão encenando nada daquilo que está acontecendo de verdade. Aí acontece o quê? Você não se emociona, você não conecta com o filme. Quando o seu pensamento é esse, você não conseguiu atingir o transe hipnótico. A informação não entrou aqui dentro, não entrou dentro do seu subconsciente e causou uma emoção em você. Por quê? Não rebaixou o fator crítico. Você estava criticando a TV igual a caneta do abacaxi. Entendeu? Mesma coisa. Se você for parar para olhar, você está vendo uma tela com pessoas... É ridículo se você for parar. Com pessoas vestidas com roupas que elas não usam, fazendo coisas que elas não fazem, encenando cenas que não existem normalmente. Então, é ridículo. Mas eu me emociono. Por quê? Porque eu não julgo isso, não critico. Rebaixou o meu fator crítico. Entendeu? Rodrigo, então sempre que rebaixa o meu fator crítico, eu tenho uma alteração, uma reprogramação? Nem sempre. Às vezes é só uma emoção momentânea. Eu choro ali e depois acabou aquilo pra mim. Não significou nada. Eu só chorei naquele momento, me emocionei naquele ponto, tá? Numa hora de prova, a mesma coisa. Eu enxergo a prova como um monstro. Se eu enxergo a prova como um monstro, eu arranco minha barba. Eu choro, eu sinto medo, eu tenho palpitação, eu tenho ansiedade. Mesma coisa. Então vamos lá, continuando aqui. Tá ligado à religião? De maneira alguma. É um efeito natural. É um efeito científico que acontece com você, provado pela neurociência. A hipnose ela é reconhecida pela medicina, pela odontologia, pela psicologia como ferramenta de trabalho dessas pessoas. O médico pode atender a hipnose como ferramenta de trabalho. Assim como o Dr. Carlos Alberto Ribeiro, que é um neurocirurgião professor meu, faz no consultório dele. Acabei de falar. Uma consulta com ele vai custar de R$3.000 para cima. Por quê? Por causa da formação que ele tem, do tempo de estudo que ele tem. Entendeu como é que funciona tudo isso aqui? Não está ligado com religião, não precisa desses medos bobos. Por quê? Porque a hipnose vai funcionar para mim? Se você tiver a atitude mental correta, vai. Qual é a atitude mental correta? Vamos lá olhar. Isso não funciona, Rodrigo. Se você está pensando isso até agora aqui comigo, olha, vou te falar uma coisa. Hipnose nunca vai funcionar para você. Porque você está com a atitude mental errada. É 100% de chance de dar errado. Porque se você pensa que isso não funciona, a tua atitude mental, a informação que você está dando lá dentro é errada, não vai funcionar. Próximo, e aqui tem 2 dicas fantásticas para você. Se funcionar, funcionou. Eu vou tentar. Tentar, essa palavra tentar, e a palavra de baixo, espero, você vai eliminar do seu vocabulário. Por que, Rodrigo? Porque essas 2 palavras induzem falha. Essas 2 palavras gigantes induzem falha para o seu subconsciente. Você já é programado assim, tá? Isso é algo que acontece direto. Isso aqui já acontece. Não preciso fazer nada. Essas palavras já acontecem com você. Como assim? Quando eu vou colar a mão de uma pessoa num procedimento hipnótico, no começo da brincadeira da hipnose de palco, que não é hipnose de tratamento, olha, põe sua mão assim, sua mão vai ficar colada, o que eu falo para a pessoa? Tenta soltar e não consegue. Por que eu uso tenta soltar e não consegue? Porque essa palavra tentar, ela significa falha. Eu já sei que a pessoa não vai conseguir soltar a mão dela ali. E se ela não conseguir soltar a mão dela, o que acontece? Ela simplesmente não vai conseguir soltar a mão. Por isso que eu falo tentar. Então, quando você fala, vou tentar isso aí de hipnose, o que acontece? Você não consegue. E isso também funciona para outra coisa. Para o quê? Para o estudo. Vou tentar estudar. Quando você vai tentar estudar, o que acontece? Você não consegue. Por quê? Porque você tenta estudar. E às vezes a pessoa fala pra mim, hoje eu vou tentar fazer aquela hipnose. Ih, já sei que não vai dar certo. Porque tá com a atitude mental errada. Então, elimina tentar. O próximo. Gostei disso, mas não sei se isso funciona pra mim. Espero que dê certo. Quando você espera que alguém faça, não você. Então, não vai funcionar. Ontem eu recebi uma frase assim de uma pessoa que falou assim, Rodrigo, vou tentar a hipnose. Espero que funcione. Eu cheguei a dar risada quando ela falou isso. Sozinho, em casa. Por quê? Porque eu já sei que não vai funcionar. Ela utilizou as 2 palavras que não pode. Tentar e espero. Vou tentar a hipnose, espero que funcione. 2 atitudes mentais erradas. Elimina isso aqui. Eu espero que eu passe em um concurso. Eu espero que esse cursinho faça eu ser aprovado. Eu espero que esse método funcione para mim. Não use essas palavras. Isso vai funcionar para mim. Olha o poder que sua mente tem. 95% do poder seu vem do seu subconsciente. E ele funciona com padrões. Se o seu padrão é espero e tento, nunca vai funcionar para você. Então, qual a atitude mental correta? Eu gostei disso e sei que isso funciona para mim. Essa é a atitude mental correta para tudo na sua vida. Para aula, para hipnose, para qualquer coisa. Eu sei que essa matéria funciona e eu nem vou escrever, porque a frase é essa aqui de cima.
eu sei que isso, gostei disso e sei que isso funciona. Essa é a atitude mental correta, tá? Agora que você já entendeu tudo sobre hipnose, sobre como isso funciona, que você já sabe significar, que você já sabe fazer coisas lindas na sua vida, com tudo isso que eu te falei, eu quero convidar você agora a entrar comigo, a participar da próxima turma do Desafio 7 Dias. Vou começar a te explicar o que é o Desafio 7 Dias, tá? Para você entender o que é o Desafio 7 Dias, eu quero te mostrar o passo a passo, o que eu faço com o Desafio 7 Dias. Então vamos lá. Primeira informação que você tem que ter. Você pode fazer o Desafio 7 Dias hoje, começar amanhã, começar depois de amanhã, sem problema algum, tá? A inscrição está aberta hoje. Você pode entrar hoje e começar segunda, não tem problema. O sistema vai liberar dia após dia para você. Só você sentar e fazer os 7 dias seguidos. Eu programei assim. Rodrigo, se eu não puder fazer 7 dias seguidos, olha, primeiro, eu sei que seu engajamento está baixo. Por isso que eu falo que não pode. Mas as pessoas às vezes falam para mim, Rodrigo, mas hoje eu tive uma coisa assim inadiável. Faleceu um parente, eu tive que não conseguir fazer mesmo. Aí eu posso pular? Lógico que pode, seu engajamento está lá em cima. É que não deu mesmo. Então, aí você pode pular. O que eu quero é que você tenha engajamento, senão isso não vai dar certo. E precisa dar certo para você, tá? Então vamos lá. Primeiro dia, informações essenciais. 80% do sucesso da hipnose tá nisso que eu acabei de explicar para você, nessa aula que você viu. Dia 1, aí a gente começa com a hipnose pesada, que é o reconhecimento. Nesse dia você vai fazer um programa de PNL, que é escrever no papel tudo aquilo que está errado no seu estudo, tudo aquilo que está ruim, e aí a gente vai reconhecer o terreno, reconhecer o que você tem de errado, de ruim. Eu procrastino, eu tenho falta de concentração, eu não consigo estudar. Você vai fazer uma lista de um papelzinho. E à tarde, você vai fazer o segundo desafio, que é o áudio de hipnose. Nossa, Rodrigo, eu não tenho tempo nem para estudar. Como é que eu vou fazer esse desafio? O desafio é rápido, eu pensei nisso. O primeiro áudio tem de 5 a 10 minutos, o primeiro desafio, a primeira atividade, né? Talvez é áudio, talvez não, esse dia não é áudio. O segundo áudio tem de 20 a 30 minutos, é rápido, fácil, direto ao ponto. Muito fácil de você conseguir, tá? Então, isso é rápido. Não é tempo, não é o problema. 7 dias, você vai estar estudando melhor do que você estudou na sua vida inteira. Então, o primeiro reconhecimento, limpar o que está de errado. A hipnose, nesse dia, é para tirar o que estava de errado, tá? Limpar as coisas ruins. No dia 2, foco. Aqui eu quero que você entenda como motivação. 2 exercícios também. Uma meditação e à tarde, ao áudio de hipnose para você conseguir. Quanto mais eu estudo, melhor eu me sinto. Mais motivado. Esse é o dia 2. Dia 3 é o dia da concentração. O que o professor mais me procura, que é o gatilho da concentração. Eu puxo meu dedo, minha concentração volta para o meu material. Nesse dia você vai fazer uma meditação de manhã, 5, 10 minutinhos, e na hora do almoço, de tarde, de noite, quando você conseguir mais um tempo, você vai fazer os 20, 30 minutos do áudio de hipnose. Parar numa sala tranquila, colocar o áudio e ficar tranquilo e instalar o gatilho da concentração. O que é isso? Uma conexão neural nova, que eu vou criar uma crença, um programa dentro do seu subconsciente e dizer para ele, toda vez que você puxa o dedo, a sua concentração volta para o seu material, beleza? Esse é o terceiro dia, dia da concentração. Então, o gatilho da concentração está aqui, incrível, todo mundo ama isso aqui. Dia do empoderamento, é o inverso do dia 1. No quarto dia, eu vou fazer uma hipnose para que você coloque dentro do seu mindset, da sua mentalidade, do seu subconsciente, das suas crenças, tudo aquilo que ainda falta. Um exemplo. Rodrigo, eu quero ter mais garra, eu quero ter mais vontade, eu quero ter mais foco. Você vai escrever tudo isso num papel, o que ainda falta para você, e a gente vai fazer uma hipnose para injetar esses programas novos que ainda faltam, tá? Através de áudio também, tudo funciona perfeitamente. Dia 5 é o futuro. O que é o futuro? Um encontro com alguém incrível para você. Eu vou te levar para um momento, você vai fazer uma visualização do dia da sua posse, da sua aprovação. Vai ser incrível esse dia 5 para você, tá? Um dos dias que eu mais gosto. Dia 6, a gente vai construir a declaração. Lembra que eu te falei que a repetição reprograma? Imagina fazer a repetição através da hipnose. Aí eu potencializei em 200 vezes a hipnose. Então eu vou criar uma frase poderosa para a gente fazer através da hipnose. E também você vai escrever uma declaração comigo, dizendo, eu sou uma pessoa vitoriosa. Uma declaração muito legal, com base em PNL, Programação Neurolinguística. Tá? A gente vai fazer uma programação neurolinguística para esse dia incrível. Dia 7, dia da conquista, tá? O último dia, durante essa semana. Nesse dia a gente vai fazer um rebanho de tudo que aconteceu. Uma revisão de tudo que está aqui, tá? Por quê? Porque hipnose, ela é empilhamento. Sugestão no primeiro dia, no segundo, no terceiro, você vai aumentando. Quando você sai daqui, meu amigo, você está explodindo. Você está estudando 4 horas, 8 horas, 9 horas. Você está transformado completamente no seu jeito de estudar. Esse é o desafio. Interessou no desafio? Interessei, Rodrigo. Mas onde que eu baixo esses áudios? Quando você entrar no meu curso, você vai entrar nessa tela. Como é que funciona uma aula? A aula está aqui, ó. Vai ter aula com as informações básicas. Depois você vai ter, deixa eu pegar uma aula que tenha conteúdo aqui para você ver. Aqui está o menuzinho, tá vendo? Todos os dias que eu te falei, ó. Dia do foco. Desafio segundo dia. O que vai acontecer no segundo dia? Assista aqui, ó. O áudio. Tem um áudio aqui. Você vai ver esse videozinho, né? Das instruções de como você utiliza o áudio. E aí vai baixar o áudio de hipnose e fazer a hipnose. Olha só, as pessoas vêm aqui e deixam para mim como foi esse desafio para ela, desse dia. O que eu quero te mostrar? Rapidamente. O último dia, aqui embaixo, o dia da conquista, ó. Lá embaixo, acho que nem tá aparecendo para você aí.
Acho que não está aparecendo no último dia, né? Mas não tem problema. Vamos lá, vamos abrir aqui. No último dia, eu peço para as pessoas me deixarem um depoimento da transformação que ocorreu com elas. E eu quero que você veja o que mais acontece. É as pessoas falando que conseguiram estudar 8 horas por dia. Por exemplo, aqui, ó, fazer 8 horas de estudo. Parei e me sentia muito bem. Eu estou super animado e consegui fazer 8 horas de estudo. Com o quê? Com o gatilho do dedo, o gatilho da concentração. Foi isso que aconteceu com ela. Ó. A melhor coisa dela foi aumentar para 8 horas. Tem gente que aumenta para 6, para 4, como você ouviu o Leonardo falando. Esse cara aqui foi um dos mais emblemáticos, o Vinícius. Qual que é a história do Vinícius? Ele foi aprovado no concurso de promotor de justiça. Quem escreve aqui são os alunos, tá? Ele foi aprovado no concurso de promotor de justiça, mas não foi chamado. Por quê? Ele ficou 2 anos lá esperando ser chamado para posse e o concurso caducou. Aí aconteceu o que com ele? Ele não conseguia mais estudar. Surgiu dúvida, o mindset dele estava errado. Ele fez o desafio 7 dias e aí ele recuperou, olha que legal, consciência da capacidade dele, readquiriu a confiança, vontade necessária para estudar. Você acha que ele ia conseguir fazer isso sozinho? Difícil. Ia doer todo dia. Com o desafio, em uma semana, ele recuperou tudo isso. É isso que eu quero fazer com você, tá? Resumindo, é isso. Tá bom, Rodrigo? Tô morrendo de vontade, quero participar do seu curso. Quanto custa isso? Galera, isso não é um custo, isso é um investimento. Por que não é um custo? Imagina lá pro Felipe, quanto valeu para ele, pro Celso Felipe, quanto valeu aquele gatilho? Meu amigo, ele está concursado na PM, ganhando um salário super bom todo mês. Você acha que quanto que ele pagaria por um gatilhozinho? Ai, nossa, mas foi só um gatilho. Foi só um gatilho, foi uma sessão rápida de 30 minutos com ele. Quanto você acha que isso não valeu para ele? Olha a transformação desse cara. Então, eu considero isso um investimento. E não, obviamente, não um custo. Tá, Rodrigo, já entendi. Mas o investimento é de quanto? Vou mostrar para você agora. O investimento para entrar no desafio é de R$ 997. Mas eu vou fazer uma condição ultra super especial para quem está assistindo essa aula aqui, ou depois quem assistiu o replay dessa aula, quando estiver aberta essa turma agora do desafio, tá? O desafio já acontece desde 2017. Então, não, desculpa, desde 2018. Então a gente já tem mais de um ano aí de desafio correndo. Mas, qual que é a ideia? Eu vou diminuir R$300 para você entrar agora na turma do desafio. Ele vai ficar por 697. E embaixo desse vídeo aqui vai ter um botão com o link de inscrição para você clicar lá, fazer o seu pagamento e entrar hoje mesmo no desafio com esse preço especial de 697. Galera, uma terapia minha, se eu fosse cobrar ela, custaria mais de R$1.500. E eu nem faço mais terapia. Por quê? Porque eu não quero atender 1 a 1. Eu não quero ficar 1 a 1 fazendo atendimento. Porque a transformação ela é muito pequena perto de tudo que você vai conseguir dentro do desafio, tá? Então por isso que eu fiz um preço ultra acessível para o desafio. Eu consigo atingir muito mais pessoas, tá? Esse preço tá ultra especial para vocês. 697. Eu vou tirar o 997 antigamente, vou deixar o 697 hoje. O link para inscrição é rodrigoalvarez.com.br/7D. Já vai clicando no botão aqui embaixo do vídeo. Garante agora a tua inscrição, porque as turmas do desafio não ficam abertas para sempre. Elas fecham. Como assim, Rodrigo, elas fecham? Não vai ter mais turma do desafio, por exemplo, se você entrar daqui 2, 3 dias. Ela pode estar fechada. Eu abro normalmente uma turma por mês. Mas eu acho que a próxima turma eu não vou conseguir abrir nem mês que vem. Então, eu não sei quando vai ser a próxima turma. Eu tenho que olhar na minha agenda, porque eu acompanho os alunos de perto, tá? Então o link está aqui, o preço é esse, e a decisão que você tem que tomar é se chega de desculpa e você vai comigo, ou você vai aplicar o que eu falei e vai deixar para uma outra oportunidade para você se programar, que eu te falei, questão de prioridade, aí se não for sua prioridade agora, reconfigurar sua mente, ok, sem problema nenhum, pode continuar assim. As chances são que daqui 1, 2 meses tem uma nova turma e você entra aí nessa nova turma, ou você falar, Rodrigo, isso não me adiantou de nada, perdi meu tempo, e aí, me desculpe, meu amigo, não tem o que eu fazer, tá? Eu sei que esse conteúdo é de muito valor, é um conteúdo que as pessoas pagariam por essa aula eu já poderia cobrar por ela, inclusive, porque é uma aula que tem muito conteúdo, eu paguei para saber tudo isso, paguei muito caro, inclusive, para saber tudo isso que eu contei para vocês hoje de maneira resumida. Então, tá aí feito o convite. Rodrigo, e se o desafio não funcionar para mim? Sabe o que você vai fazer? Garantia de 15 dias. Isso é fantástico, espetacular, um negócio que ninguém vai fazer para você no mundo, acredito eu. Não vou falar ninguém no mundo, porque senão eu vou estar mentindo. Mas pouquíssimas pessoas vão fazer para você no mundo. O que é a garantia? 15 dias. Mas, Rodrigo, o desafio não dura 7? O desafio dura 7 dias. Mas eu estou dando uma garantia de 15. Então você vai entrar no desafio agora, vai fazer o desafio, os 7 dias. Você pode começar hoje, amanhã, depois de amanhã, não tem problema nenhum. Você vai entrar, quando você entrar na plataforma, ele libera dia a dia para você aqui, ó. Plataforma, ele vai liberar aqui a sequência, dia a dia. Então vai ter o módulo 1, módulo 2, você vai seguindo aqui o caminho, tá? Para seguir esse caminho você não precisa ser hoje, pode ser amanhã, você pode começar depois, não tem problema nenhum. Então tá. E aí você vai ter 15 dias para fazer os 7 dias, entendeu? Você começou amanhã, fez 7 dias. Transformou? Ótimo. Continua comigo, você vai ter muita coisa massa. Não transformou? Não adiantou nada. Hipnose não funcionou comigo, Rodrigo, isso não funciona.
você vai mandar um e-mail para esse e-mail aqui, ó, contato@zcursos.com.br. Zcursos é a empresa que comercializa o curso. Eu sou o professor, a Zcursos é a empresa que, a estrutura do curso é feita pela Zcursos. Você vai mandar um e-mail para essa empresa e eu, Rodrigo, estou te garantindo que ela vai te devolver 100% do dinheiro. Se ela não devolver 100% do dinheiro, você pode falar comigo que eu devolvo do meu bolso, sem problema algum, tá? Então aqui, ó, 15 dias, garantia para você. Você vai apertar um botão e apertando um botão, o dinheiro tá de volta para você, beleza? Rodrigo, por que você está fazendo isso então? Você vai me deixar fazer o desafio inteiro? Eu não posso ir lá fazer o desafio e pedir o dinheiro de volta? Galera, eu acredito na honestidade dos meus alunos e acredito no poder da transformação que a hipnose tem. Assim como eu te mostrei em vários alunos meus aqui, tá? A hipnose tem uma transformação muito grande. Então eu sei que ela vai te transformar. E quando você sentir essa transformação, você vai olhar para trás e falar assim, cara, 697 foi muito barato de pagar. Foi de graça pela transformação que eu tive, tá? Tipo, porque eu sei da capacidade da hipnose. Então vamos lá, você tem aqui. Então primeiro, eu já fiz um preço especial. Segundo, já garanti para você que se não funcionar, vou te devolver o dinheiro sem você precisar me falar que fez o curso. Rodrigo, eu comprei, não fiz nada, fiquei procrastinando, nem comecei a assistir seus áudios e tá no 14º dia. Posso pedir meu dinheiro de volta? Pode, sem problema algum, tá? Eu quero a transformação, porque quanto mais pessoas eu transformo, mais a roda gira do bem para todo mundo. Gira para a empresa, gira para mim como professor, gira para todo mundo, tá? Então, o que eu quero fazer é a sua transformação. Mas não é só isso, calma. Se você entrar hoje, lá no curso do Desafio 7 Dias, eu vou garantir para você 3 super bônus. Lembra que eu falei que eu tenho um curso chamado Receita da Aprovação? Qual que é a diferença? O Receita, eu também trabalho métodos. Ele é um curso mais completo, um curso de um valor maior, um investimento maior para você. E o Desafio 7 Dias faz parte da dinâmica do Receita da Aprovação. Uma das etapas do Receita é o desafio. Aí você vai falar assim, Rodrigo, se eu quiser migrar lá para o seu produto maior, amei a hipnose, conectei com você, quero que você seja meu mentor no meu concurso, me ensine a estudar. Eu vou ter que pagar de novo? Eu vou dar integralmente o desconto que eu te dei agora, que você vai investir agora. Então, você investiu 697 agora, quando sair o Receita, você vai ver o preço normal para as pessoas normais e você vai tirar 697 desse preço para você entrar na minha turma, tá? Você vai tirar o preço que você pagou no Receita para você entrar que você pagou no desafio para você entrar no Receita. Esse é o primeiro bônus. Então, eu estou garantindo que se você quiser continuar comigo nos meus programas mais avançados, eu vou tirar integralmente o valor que você gastou aqui. Então, olha que investimento top. Fiz o investimento, não deu certo? Eu devolvo. Fiz o investimento, deu certo? Eu posso migrar para o Receita pagando só a diferença. Olha que top isso aqui. Segundo, vou te dar um curso meu chamado Resumo Ideal. Só esse curso custa R$ 497. Só esse curso custa R$ 497. E não é assim, você vai ter que comprar o curso que nem o Receita, migrar para o outro. Não, não. Você já vai receber o Resumo Ideal agora, que é um curso que custa R$ 497. Eu vou te ensinar a fazer um dos pilares que eu te falei lá atrás Aqui, ó, um dos pilares está aqui dentro, ó, da pirâmide do concurso, do método, que é o resumo. Tá aqui, ó, 3 R's. Eu vou te ensinar a fazer esse aqui, resumo. Maior dificuldade que eu vejo o pessoal ter é com resumo, tá? Então, eu já vou te ensinar, vou te dar de bônus o curso Resumo Ideal. E o último presente é um áudio que se encontra dentro do Receita, um áudio do último passo do Receita, que a gente fala sobre como fazer prova lá dentro do Receita, é o áudio de véspera de prova. Esse é um áudio específico de hipnose para o Receita, que eu estou te dando, se você entrar hoje, dentro do Desafio 7 Dias. Quer continuar comigo? O áudio de véspera de prova tá aí para você. O que é esse áudio? Eu vou evitar o branco na prova, você vai relaxar para a prova, os barulhos que você ouve na prova vão te concentrar ainda mais. Nossa, é só ouvindo e experimentando para você ver quão incrível isso é. Eu fiz teste para a OAB recentemente, e com esse áudio aqui de véspera, sabe o que aconteceu? Simplesmente os alunos piraram, começaram a me mandar mensagem depois da prova, falando, Rodrigo, o que é isso? Eu nunca fiquei tão concentrado numa prova. Então, é só mostrando para vocês verem, nem mostrando, é só fazendo para você acreditar quanto isso é bom. Até quando, Rodrigo, eu posso fazer essa inscrição? Se você está na aula ao vivo, até amanhã às 23h59. Se você está assistindo o replay e ainda tem o botão aparecendo, corre e faz agora, porque eu não sei quando eu vou fechar a turma. Se você clicar nesse botão e não aparecer o checkout, que eu vou te mostrar já já, e aparecer assim, esse curso está fechado, infelizmente fechou a vaga, não dá para você continuar. Como eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se você está vendo o replay, é bom que você faça agora, nesse exato minuto. Se tiver vaga, já entra, tá? Mas para quem está vendo ao vivo, até amanhã, 23h59. Quando começa, Rodrigo, o seu curso? Quando você quiser, já te expliquei. Você pode começar agora, você pode começar amanhã, depois de amanhã. Só lembra que a garantia de 15 dias é do momento que você entrou. Então, o que eu te aconselho? Dentro desses 15 dias, faz todo o curso para você ver se ele funciona para você. Eu tenho certeza que ele vai funcionar, por isso que eu te dei essa garantia. Então, pode começar quando você quiser. Tá, Rodrigo, por quanto tempo eu posso acessar esse curso?
por 2 anos. Você pode fazer, refazer o desafio, refazer os áudios desafios por 2 anos inteiros. Então eu fiz o desafio hoje, estou super bombado, daqui 3 meses fiz uma prova, dei uma baixada. Vai lá e faz de novo a semana, ou vai lá e faz o áudio da motivação. Pode escolher qualquer áudio para você fazer. Você vai ter acesso por 2 anos desse curso. Inclusive, o áudio de véspera de prova, quando você for fazer uma prova, você pode acessar ele, tá? Posso parcelar, Rodrigo, esse valor? Porque eu estou sem condições agora. Sim, você pode parcelar em até 12 vezes. Já vou mostrar para você como é que faz. Você pode parcelar em até 12 vezes. Posso pagar no boleto? Pode pagar no boleto. Só não tem boleto parcelado, tá? Quem faz a comercialização do produto, o checkout de pagamento, quem vai te enviar um e-mail, quem vai te colocar dentro da plataforma de maneira automática é uma empresa chamada Hotmart. Essa empresa que está aqui, ó. Hotmart é bem pequenininho, bem no fundo da página, acho que nem vai aparecer para vocês aí, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo aproximar, que eu quero mostrar para vocês o nome da empresa. Infelizmente não vai dar para mostrar o nome. Ah, tá aqui, ó. Hotmart, tá vendo? A Hotmart é a maior empresa de pagamento que existe no Brasil e tá chegando para ser a maior do mundo, de cursos online, tá? É uma plataforma incrível, super confiável. Então você pode ficar tranquilo. Esse é o checkout de pagamento. Quando você apertar o botão, entrar aqui, ó. Vamos por aqui, ó. O link é rodrigoalvarez.com.br/7D. Quando você digitar isso lá no seu navegador e entrar, ou clicar embaixo desse vídeo aqui no botão que vai ter, ou no link que vai ter, o que vai acontecer? Você vai cair nessa página aqui. Essa página é o checkout de pagamento. Você vai colocar suas informações. Nome, CPF, blá, 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 blá. Colocou todas essas informações aqui que precisa. Por que você precisa dessas informações? Porque eu preciso fazer a nota para você, né? Aí vai ter aqui, ó. Você quer pagar com cartão de crédito, com boleto, com PayPal. Você pode escolher a forma que você quer pagar, certo? Quero pagar com cartão de crédito, Rodrigo. Ótimo. Quero parcelar. Você vai vir aqui embaixo, ó, escolher quantas vezes você vai fazer. Ah, quero fazer em 12 vezes. Tá aqui, ó, 12 vezes de R$ 67,91. Galera, é inacreditável o preço desse curso. Eu vou ter que aumentar o preço desse curso porque R$ 67, desculpa pessoal, mas você gasta isso em pinga. Você gasta isso em pinga na sua faculdade. Vamos lá, R$ 67,91 dividido por 30 dias. É economizar R$ 2,26. Tá de brincadeira comigo? R$ 2,26 por dia, um café que você economiza, menos de um café. O café hoje em dia tá mais caro que isso. Você paga o curso. Então, não tem chororô, né? Dá para você fazer em 12 vezes. Rodrigo, mas meu limite do cartão não deixa. Então você vem aqui, ó, 2 cartões. Você pode pagar com 2 cartões diferentes. Pode ser pessoas diferentes. O cartão pode ser cartão terceiro, sem problema nenhum. Desde que você comunique o terceiro, obviamente, né? Não pode pegar o cartão furtado aí. Mas aí você vai por aqui, ó. Quero pagar 100, R$ 200 nesse cartão aqui do meu amigo e quero pagar 497 no meu. Ótimo. Vai ficar o preço dividido. Um eu quero parcelar em 5 vezes. O outro eu quero parcelar em 12. Posso fazer assim? Pode. Qualquer opção. Olha que fantástico isso aqui. Isso aqui facilita a sua vida, tá? Pode pagar. Quero fazer no boleto. Clica aqui, boleto. Baixa o boleto. Belezinha, pessoal? Ó, tá aí a oferta. Melhor do que isso é impossível fazer. Eu fiz o cálculo para você aqui agora, junto com você, tá? Deu R$ 2 e pouquinho por dia, incrível preço, não dá para fazer mais barato que isso. Então, agora a decisão de mudar tá com você, tá nas suas mãos, tá? A decisão de entrar e participar aqui comigo do desafio, ter toda essa transformação que eu falei para você, tá nas suas mãos, não tá mais comigo, viu? Eu vou agradecer quem ficou aqui comigo até agora, muito obrigado mesmo. Se não deu para você entrar comigo nessa turma, eu te entendo, a gente continua junto. Eu produzo muito conteúdo gratuito, semanas gratuitas, dou dicas, que nem essa aula gratuita aqui. Então, você pode aproveitar meu conteúdo gratuito, continuar junto comigo sem problema algum. E para você que quer uma transformação rápida, em 7 dias, para conseguir estudar muito bem e ser aprovado rapidamente no seu concurso, fica aqui comigo, beleza? E agora eu vou dar um presente para vocês, que é um depoimento de uma aluna minha para a gente fechar com chave de ouro, para você ver mais uma transformação do desafio. Tá em dúvida ainda? Tá aqui até agora? Será que eu vou ou não vou? Ouve a Márcia, que é uma aluna minha, falando, para você ver o que ela fez numa prova com a hipnose. Vamos lá? Então, meu nome é Márcia Andrade, eu estudo para concurso está fazendo agora 9 anos. E eu sempre tive algumas dificuldades, eu não conseguia identificar onde estava o meu equívoco, né? E aí eu acabei descobrindo que um dos grandes problemas estava no meu método de estudo. Então, eu comecei a buscar alternativas para encontrar e identificar um método que me trouxesse o resultado que eu estava precisando. Eu tentava fazer o estudo, mas alguma coisa me tirava do foco, ou me dava aquele desânimo de novo, ou acabava de ler alguma coisa e não conseguia lembrar, enfim. Tinha uma série de outros obstáculos que, apesar de eu seguir o cronograma, não estava funcionando comigo. Foi quando você lançou aquele desafio que ajudou na parte de hipnoterapia, né? Aquelas dicas e tal. Então, foi a partir daí que começou a quebrar algumas coisas e teve uma evolução, principalmente emocional minha. Então, normalmente nas provas de concurso, como os enunciados são bem extensos, dependendo do que a gente está fazendo, chegava no meio daquela questão, eu já não lembrava o começo dela.
E quando a prova nem era tão mais complexa assim, mas no meio da prova eu já estava muito cansada. Então, às vezes, tinha matérias que eram mais difíceis no começo e eu conseguia ter um nível de acerto melhor do que as outras que eu até sabia um pouquinho mais, mas eu começava a dispersar. Parece que tem um reloginho, não tinha um reloginho, quando chegava tipo 1h30, 2 horas, eu já não conseguia ficar mais ali. E na primeira fase do analista, eu usei o gatilho para me trazer de volta para o foco, foi maravilhoso. Eu consegui fazer a prova do começo ao fim, atenta, consegui ler as questões do começo ao fim sem me perder nelas. Então foi assim, curioso até, porque é uma coisa que você faz meio. Não é que não acredita, mas você não sabe, não testou ainda para valer, né? E a prova tem aquele meu teste do para valer, e funciona. E olha, Sim. graças a você, eu voltei a acreditar que é possível passar nesse meu concurso de defensoria, que o concurso é o cargo da minha vida. Graças a você, eu voltei a acreditar nisso. Porque, assim, mesmo estudando, mesmo seguindo os métodos, comprei um cronograma maravilhoso, não ia, sabe? Não vai. Acabava de ler, já não lembrava. Chegava no dia seguinte, não conseguia lembrar. Era um desânimo, você vai dando desânimo. E graças a você, sabe, você deu uma luzinha no fim do túnel, e agora eu acredito que eu vou chegar lá. Agora vai, agora vai.